Graças a Deus, meus irmãos, vamos aqui ao primeiro quadro do nosso podcast novo, chamado Tudo Cast. Tudo cast, tudo cast. Estamos aí. Uma iniciativa aqui que Deus colocou nos nossos corações aqui, e os convidados celebres que a gente veio, Catira, Lucas Catira, Graças e paz, pessoal. e o Gui. Graças e paz, pessoal. Bom, a palavra de hoje vai ser basicamente o assunto abordado, claro, lógico, como todo canal tem a ver com o Evangelho, mas também sobre sentir, os cinco sentidos e a pregação, como, por exemplo, a visão. Eu vou dar uma introdução rápida, tipo, o sobrenatural e o natural. As pessoas geralmente, quando se trata de fé, não conseguem ver o sobrenatural, a gente age muito pelo natural. E aí a gente acaba querendo não se gastando e acaba também não tendo fé para poder continuar na jornada. E aí acaba que qualquer pedra de tropeço a gente já pula fora. O que vocês acham sobre isso? Rapaz. Bom, primeiramente, queremos agradecer pela oportunidade de estarem abrindo com a gente aí sobre esse podcast, esse projeto que o Senhor colocou no coração deles, né? Nossa oração é que realmente pessoas possam ser alcançadas, né? Que o Senhor deve falar através do Sário, através do Jonathan, né? Através dos convidados aqui, para realmente chegar essa mensagem aqui precisa, né? E vamos lá, meu irmão. Pode repetir a pergunta então mais uma vez sobre os dons espirituais, né? Sobre pedras de tropeço, né? Você falou, né? É que assim, Uhum, o corpo humano, uhum. a gente tem os cinco sentidos, e esses cinco sentidos Sim, influenciam na nossa vida. E eu tá. acho que o mais que é relevante, ainda mais para quem está voltando, para quem é novo cristão, até para quem está muito tempo na igreja, que nem eu sou cristão, mas eu estou um tempo de fora. E temos aqui um. Tá, em construção, né? Na construção, por favor, desviar. Temos o Catira, que da líder de jovens, e o Gui também, está na igreja, se batizou há pouco tempo, né, Gui? Dezembro. Em dezembro. Tempinho. Mais exatamente no dia 8. Ô, Glória. Ô, Glória. Aí cada um aqui tem um ponto de vista, por isso que eu chamei especificamente de vocês, por Uhum. causa que cada um tem uma visão. E eu acho Claro. muito importante a gente passar nossa visão sobre isso. Uhum. Do meu ponto de vista, assim, de ver, eu falo que durante a minha vida eu nasci em berço evangélico Uhum. e já tive muita batalha, muitos problemas com isso, porque a gente ora, a gente vê o que acontece com as pessoas e a gente às vezes quer que aconteça com a gente. A gente tem desejos, mas eles não se acontecem como a gente quer. E a gente acaba caindo. Eu já caí várias vezes por causa disso. Já vou admitindo logo que eu sou mente aberta, não tenho máscara nenhuma. Aí eu queria ver com vocês o que vocês acham sobre isso. É... Com relação a, tipo, no espiritual, mano, tem a primeira coisa que eu ia falar, tipo, da percepção. É, percepção e também fé. Acho que não tem a ver mais com, não tem a ver com sentidos, assim, seja visão, audição, contato. É mais sobre a percepção da pessoa sobre o mundo espiritual ao seu redor. Agora você vê uma pessoa que trabalha, quer conquistar essas coisas, né? Tipo, tá vivendo uma situação difícil, tá lutando para conseguir pelo menos ter sua comida no dia a dia. Às vezes, tipo, tu for uma pessoa que não sonha. É uma pessoa que não sonha, que ela tá ali só sobrevivendo. Essa pessoa, cara, na hora que for apresentar na igreja, ela já vai ficar um pé atrás. Porque já começa aquela parada do dízimo, tudo mais, sobre também um cansaço sobre o que é vida, tudo mais. Essa pessoa não vai querer saber. A percepção dessa pessoa sobre o mundo espiritual acho que é quase nenhuma. É nula. Claro. Isso se ela não for apresentada pelo menos uma vez na igreja. Aí, o que acontece? Essa pessoa ela não vai ter vontade nenhuma de querer saber do mundo espiritual, porque, tipo assim, na realidade dela, na visão dela, aquilo ali é um absurdo. Eu vou esperar, tipo, a situação de esperar que Deus faça alguma coisa por mim. Que isso, cara? Eu tô sobrevivendo aqui, se eu tô nessa situação, cara, não tem quem não vai me ajudar. Se não me ajudou, você não vai me ajudar agora. Complementando assim, falando assim, do meu ponto de vista, né? Eu acho que é assim, quando a gente assume a crise, quando a gente
assume essa nova identidade no Senhor, a gente é só simplesmente está confessando para o mundo, né, que a gente é dependente dele, que ele morreu no nosso lugar, né? E que nós hoje somos pecadores que precisamos da graça dele para ser salvos, né? Assim como está na palavra, tem um plano de salvação, né? Deus fez o mundo de tal forma, né? O pecado lá atrás foi estabelecido por Adão e Eva, né? Então depois toda a passagem até chegar a Jesus e tudo mais, né? Então quando a gente assume Cristo, é uma nova identidade que a gente está assumindo, né? Um novo homem, assim como Paulo diz. A gente escolhe deixar o velho homem, né? Nossa vida de um mero pecador, a gente reconhece que a gente é um pecador salvo, né? Instituído, né? Que realmente o Senhor, nós aceitamos, nós colocamos, nós falamos sobre Cristo, olha, Ele é meu Salvador, né? A gente assume realmente o Senhor, né? Só que em um momento, quando a gente assume a Cristo, quando a gente se torna cristão, em um momento está na Bíblia que a gente vai ser isento de problema. Em um momento diz que a gente vai ter menos problemas no meu trabalho, no meu estudo, na faculdade, a rotina simplesmente, vamos dizer assim, é a mesma. Não é pelo fato de eu ser um cristão que eu vou ter menos problemas do que o Gui, por exemplo, que não é o caso, né? Agora por isso, né? Muito pelo contrário, eu acho que os problemas são mais ainda pertinentes, eles te atacam de uma forma diferente, né? Já abrindo um pouco no contexto, vamos dizer assim, no pecado, né? O pecado, a gente só sabe o quão difícil é largar ele quando a gente decide optar por não pecar mais, né? E a mesma coisa na caminhada cristã. Então, pô, às vezes a gente vem anos de rotina, numa caminhada, a gente faz coisas da nossa carne que a gente julga ser normal, julga, tá tudo certo. Quando a gente assume Cristo, a gente entende que não faz parte. Isso não aproxima a É uma gente. renúncia que a gente faz por conta própria, né? Exatamente. O evangelho de Deus é literalmente baseado em renúncia. Totalmente. A vida do cristão é renúncia, é Totalmente. renunciar à nossa própria liderança, tomar o controle das nossas ações, das nossas escolhas, Com certeza. para deixar na força de alguém maior, numa força maior, que é Exatamente. Cristo. Que Exatamente. nem eu estava falando com o João Torres, que a gente foi no quarto lá igual o Gabriel, eu dei o exemplo. A gente tem uma visão meio limitada das coisas, que nem quando eu era criança naquele parque, mano, pra mim só a área lá aqui do parquinho, a casa de areias era enorme. Pra mim, eu achava que aquilo ali era como se fosse um zoológico, uma floresta. Mas hoje, como mais velho, aquilo ali é Nada. uma pequena atração. Entendeu? Então, aí quando a gente muda de perspectiva, vê de eu ter uma visão mais madura, a gente vai vendo. Com a vida no evangelho é a mesma coisa. No começo parece que a gente, não pode isso, não pode aquilo Uhum. e tudo mais. Só que quando você amadurece no evangelho, quando Deus começa a modificar na sua vida, você vai enxergar Opa. a outra parte, vai enxergar tipo, nossa, eu reclamava por tão pouco, né? Aham. Exato. E só complementando, né? Voltando para mim. Então, assim, vou falando de rotina, né? Do nosso dia a dia que você falou sobre pedras de tropeço, né? Como funciona, né? Então, a rotina vai ser a mesma, vamos dizer assim, os desafios serão os mesmos, né? Dependendo até um pouco mais difícil, porque realmente agora a gente vê pela lógica do Senhor, a lógica cristã, né? Só que não adianta nada, às vezes o pessoal fala assim, eu vou me converter, pô, vai estar isento. Não, meu amigo, vai estar isento de problema. Não, muito pelo contrário, né? É o Se dom. a gente, se mesmo se você assumir a sua nova identidade em Cristo, você escolhe deixar o seu passado, né? O seu velho homem para trás. Se você não tomar esse passo de você estudar, de você trabalhar, de você querer prosperar, de você acordar hoje, pô, não é porque agora eu sou cristão que eu não vou fazer uma faculdade. Não é porque eu sou cristão agora que eu não vou trabalhar. Meu amigo, em nenhum momento o Senhor falou isso. Né? Isso é pelo contrário. A gente busca primeiro nosso direcionamento dele, nossa base nele, né? Que é o cara, Uma casa não é feita é a de chave uma maneira e fácil. de lá vem as ramificações. Então não vem a gente querer esse hipócrita aqui, não vou trabalhar, deixa eu não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Até porque fé sem ação é uma fé morta, né? Que já disse o próprio Evangelho. Exatamente. Não tem como a gente querer acreditar em algo, mas isso também não faz nossa parte. Eu sempre costumo dizer assim, que o Senhor ele age, mas a gente tem que buscar, né? Eu falo isso em todos os aspectos, né? O Senhor ele vai sim, ele vai trazer provisão do seu trabalho, ele vai trazer instituição para sua família, ele vai sim abençoar os seus estudos, mas você tem que buscar ele. O que eu acabei de falar? Tem que buscar ele, e isso também, todas as ramificações, seja no trabalho, estudo, nossa parte ministerial,
por aí vai. Bom, antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez. Graças e paz, o pessoal que está nos assistindo. Pela vida do Jonathan, pela vida do Sérgio, pela vida do Lucas. Isso de fato, queremos estar falando, irmão. Realmente, a vida do Evangelho eu costumo dizer muito que a gente é baseado como posso dizer, a distância que nós estamos de Deus é como se fosse o Sol. O frio, ele cientificamente ele não existe. O frio ele é baseado na ausência do Sol, na ausência do calor, vamos dizer assim. Então, assim, eu que está dizendo isso pro lado cristão, o quanto mais próximo você estiver de Deus, mais próximo você vai ver as maravilhas que Ele tem para sua vida, o propósito de vida que Ele tem para nossas vidas em geral. Então, assim, quanto mais afastado você está, quanto menos você quer esse contato, você vai estar distante das bênçãos de Deus sobre a sua vida, até mesmo das lições. É que eu costumo dizer, a bênção ela não está só baseada no domingo de culto. Ela não está baseada só no domingo de culto. Assim, a gente tem que buscar Deus no cotidiano das nossas vidas. A gente tem que agradecer a Deus nos pequenos detalhes das nossas vidas. Entendeu? Que nem a gente estava comentando no começo, eu me batizei no dia 8 de dezembro e foi assim, foi bênção, foi algo assim que marca nossas vidas. Eu costumo dizer que foi o dia mais marcante assim da minha vida. E assim, quando você morre pro velho homem, o batismo ele é um ato público que você está falando assim, olha, eu morri para mim mesmo e eu nasci para Cristo. Então, quando você toma essa decisão, automaticamente tudo que gira em torno de você, do seu velho homem, você tem que renunciar. Isso são as renúncias. E as renúncias na nossa vida, como eu posso dizer, é basicamente você abandonar de fato tudo aquilo que um dia a gente feriu. Que um dia a gente... E assim, Abandonar o passado, né? exato, Coisa que muita gente não consegue hoje em dia. A gente vive numa. Querendo ou não, a gente é preso a meio que testemunhos, meio experiências da nossa vida e dos nossos pais. Então a gente meio que se prende no passado. Eu costumo dizer que o quê? Que as consequências atuais, que nem. Olha aqui, já vou começar com polêmica. LGBT, bebê reborn, esses bandas de palhaçada aí, querendo ou não, foi por culpa desse meio que pensamento do passado. A gente ficou, as gerações dos nossos pais, avós e de muitos outros ficam presos nas lições que foram aprendidas lá. Tipo, muita coisa era satanista, então muita gente vivia muito preso em casa. Aí o que aconteceu? Querendo ou não, os filhos se rebelaram. Então, agora que a lei do mundo está mais ampla para isso, eles estão fazendo o que querem. Então, aí hoje em dia não pode mais bater no filho, hoje em dia tu não pode mais julgar ninguém, hoje em dia tu não pode se aproximar de quase ninguém, porque senão qualquer coisa que você falar, você vai preso. Né? E infelizmente é isso. E eu diria que isso é uma consequência de pessoas que ficaram presas no passado. Comigo, na minha vida, eu tenho testemunho da minha própria família, que a minha família, ela no começo era bem tradicional. Minha mãe, meu pai, tudo. Mas conforme a minha mãe foi se abrindo e tudo mais, tentando entender o lado do filho também, mas eu também tentando entender o lado dela, que a gente voltou a conversar e ter uma relação familiar mais harmoniosa. Eu vejo que também tem muitos lares que não tem isso. Né, que os pais chegam, ou é só briga, ou então é só cobrança. As crianças têm mais prioridade para falar sobre isso, né? Não tanto quanto você, cara. Então, gosto disso. é que hoje em dia assim, não tem de cortar já, sabe? Mas Não, que eu sempre falo assim, o ponto de vista cristão, ele vai... Tem muitos porquês, vamos dizer assim. A minha família inteira, a base da minha família lá, começando com meus bisavós e tudo mais, todos eles eram católicos. Todos eles eram católicos. Então, assim, todo mundo conhece que a tradição católica ela tem que passar de pai para filho e vai indo. Então, assim, passou para minha avó católica e tudo mais, ativa, agora hoje em dia nem tanto, que meus avós também, no quesito geral, assim, tanto meu avô quanto minha avó também, que são católicos, e meus pais também. E, assim, a gente sabe que vai passando daqui de pai para filho, mas, assim, o lado católico não querendo falar algo dessa obviamente nós estamos falando aqui agora que é o catolicismo, não é sobre isso, mas assim, a gente entende que tem aquele católico que fala assim, eu sou católico, mas eu tô não praticante, o não praticante. E assim, eu cresci com muitas coisas meio, vamos dizer assim, meio que à vontade. Eu sempre tive uma conversa de fato com meu pai assim, direta, ó, seja homem.
Você ser homem não é sobre o lado assim, ó, você vai casar com uma mulher, não é sobre isso só. Eu digo assim, é você ser homem, é você ser um homem, uma referência na sociedade. É você se impor como um homem. Entendeu? As pessoas vão olhar e vai você e falar assim, pô, ele é um homem íntegro, honesto. Você não toma mais de ninguém. Então, assim, isso desde pequeno meu pai sempre me educou nesse quesito. Aonde que entra o lado espiritual nisso daí? É que assim, eu com 14 anos fiz pré-catequese, fiz catequese. Quando eu fui entrar para a crisma, foi quando eu que saí da igreja. E o meu erro foi o quê? Quando eu saí do catolicismo, eu não procurei uma religião que eu falei assim, poxa, eu acho que essa aqui vai de fato seguir o que eu acredito realmente que é na base bíblica. Eu não procurei. Eu fiquei meio que, vamos Mas a maioria é vamos assim. fechando. A maioria que segue doutrinas familiares, a maioria, assim que se desaponta, abandona, porque é difícil buscar apoio quando você já, o que aquele seu apoio de família quebrou, porque a família é a base de tudo. Tanto é que a Bíblia também fala muito sobre isso, que o inimigo ataca a família. Ele usa a família para enfraquecer você. Entendeu ou não? Aí acho que uma das coisas que mais enfureceram, que mais despertaram uma geração rebelde, assim, seria usarem justamente a Bíblia com esse conceito de família, que era, eu não lembro o versículo que tá, filhos, honrem seu pai e sua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Exato. Tessalonicenses, eu acho. Mano, eu tanto que eu ouvi esse negócio quando eu era criança, eu pode ter repetir isso aqui umas 3 folhas E de as caderno. pessoas não veem o Não viu isso no próximo, né? Que é justamente o contrário. Que exato. é, e pais não Não virem virem vossos filhos. Aí o que aconteceu? Acabou todo mundo se tirando, se libertando, e hoje em dia tá uma bagunça. Então, Efésios 6:4. Exato. E assim, tipo, voltando um pouco daquele assunto que a gente estava falando e tudo mais, aí eu peguei até que, assim, teve muitas situações controversas na minha vida, assim, tive um relacionamento também fora do, vamos dizer assim, do ambiente cristão. Então isso me ensinou muitas coisas. Me ensinou a ter o lado carente da vontade do Pai. Isso foi o que de fato meio que tocou no meu coração. Falei assim, cara, não é só sobre eu viver a minha vida. Eu preciso ter Deus comigo. Então, assim, foi quando a gente fala aqui na igreja, assim, depois a gente vai até citar aqui no podcast sobre batalhas espirituais, que é muito real. Então, eu passei por muito disso. Eu passei por muito disso. Aí eu dei sequência, graças a Deus, eu estou firme, tô posicionado e tudo mais. Hoje, hoje eu estou num ambiente até de referência, pra, não só como eu, mas como Catilha também, como líder de jovens, a gente sabe da responsabilidade que nós temos criando vidas, né? Porque assim, eles vão ver em É nós uma responsabilidade referência. enorme. Com certeza. Exato, porque eles veem em nós uma referência. Eles falam assim, poxa, o menino de tão pouca idade, assim, já tá, né? Olha, É uma eu vou te referência falar para com nós. alguém que nem eu tô na igreja Roça Eterna desde que eu nasci. Sim. A Rocha é só 8 anos mais velha do que eu, então eu já tô, eu tenho 30 anos. Então, Fundador da rocha. eu nasci na hora. Fundador da rocha. Aí, eu literalmente, quando eu começava a ver muitos jovens assim como vocês, mas quando eu pensava, né, via na minha perspectiva que Deus não queria me usar, mano, isso me deixava bem abalado às vezes. Eu falava, velho, tipo, tanto jovem aí, até na internet parecia, mas não comigo. Aí a gente quer ser usado, mas a gente não sabe o momento certo. Aí que me veio uma vez, não sei em qual pregação, que eu até passei vários tipo de ano, e para muitos outros aí que quiserem perguntar, que toda a gente fala sobre isso. Um pai sabe o tempo certo de entregar tudo a seu filho. Que nem, não tem como você entregar uma cara para uma criança. Se você não souber dirigir. E também não tem como você ir para algum lugar se você não tem um destino. Você pode querer ir até o lugar, mas você não sabe o caminho. Deus tem que te preparar em cada aspecto da vida aos poucos. Então é que esse podcast é a prova viva disso. Em mim, eu pedia muito para Deus, depois, por causa também dessa questão. Que eu quero que a minha vida fosse testemunho vivo para poder tocar as próximas gerações.
Amém. Só que eu falo, mano, Realmente, nossa, mano, eu não sabia o que eu tava pedindo, porque Oração perigosa, oração aquilo que eu perigosa. tive que carregar até agora, que ninguém é relacionamento de fora, meu amigo, que eu tenho de história. Dá mais história de amigo, né? Tá, ainda mais 3 Bíblias. Não problema, aqui também. e assim, e a quem muito é dado, muito é cobrado também. Então a gente tem que ter sempre esse zelo pelo evangelho, porque a gente, quando a gente está de vidas, a gente está pensando do lado espiritual das pessoas. Então, é que nem a gente estava dando início no começo do podcast, a gente já acabou comentando. A gente vai se frustrar. A gente vai ter situações nas nossas vidas que vão testar a nossa fé. Só que assim, é aí que de fato a gente vai ver se a gente está no caminho do evangelho de fato, de renúncia, de falar assim, poxa, ainda mais que ele esteja aqui meio que bambeando, eu tenho que estar de fato posicionado e firme no evangelho. Então assim, isso você vai adquirir com o seu devocional em dia, com a leitura da Bíblia diária, com orações, com o jejum. Exato. E já até comentando antes de iniciar o podcast sobre o jejum, isso de fato tem que estar no cotidiano do cristão, entendeu? Porque hoje em dia eu digo muito, em muitas igrejas, eu falo assim, a gente vive um cristianismo muito raso, um cristianismo muito, como posso dizer, fala assim, sobre qual religião que você é? Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou, enfim, outras diversas religiões que tem por aí. Assim, e não, a gente tem que falar assim, tudo bem, eu sou evangélico, mas ó, eu sou cristão. Exato. Eu sou cristão. E você ser cristão é você o quê? Você ser um pequeno Cristo. Então, assim, quando você fala assim, no seu cotidiano, no seu trabalho, na ilha do seu trabalho, na igreja e tudo mais, você tem que ser referência. As pessoas têm que ver Cristo em você. Entendeu? Um desses lados meu que eu vou puxar um porém aqui foi sobre músicas seculares. Assim, Nossa, isso não é que de fato. dava problema. Exato, não é que muitas músicas seculares sejam pecados, não é isso. A gente apoia, obviamente a maioria é pecado, Ainda mais no Brasil, né, Ainda mais- gente? Porque ainda mais o no funk, Brasil. hoje em dia, assim, a gente fala de, digamos assim, putaria, essas coisas, as músicas, como se fosse uma grande coisa. Antigamente era mais sucinto, hoje em dia é explícito nas letras e em qualquer canto, até em notícias, em anúncios, tudo é bem explícito. Então, realmente, isso meio que fica na cabeça dos jovens. Porque, mano, eu vejo meu sobrinho vai fazer 12 anos. Querendo ou não, ele fica na internet o tempo todo, aí ele até aprendeu e ele vai no YouTube, ele não bota a conta. Por quê? Porque se botar a conta infantil, tem restrição de idade. Exato. Aí ele não consegue ver muito youtuber gringo, que eles usam mulheres com pouca roupa, ou então umas coisas Não adianta nada, se o conteúdo é tudo lixo, aí trabalha no trabalho. Mas você. Não, Mas é isso, tipo, isso, a gente não fazia muito isso daí, isso daí entra até mesmo no quesito de música, né, no quesito geral, é o que é sobre, assim, quando a gente fala sobre músicas seculares, é que eu volto a dizer, não é que todas as músicas seculares sejam pecados, não é isso. Tem muitas músicas seculares que têm letras assim bonitas e letras que te inspiram a você caminhar como uma pessoa íntegra, de fato. Só que assim, a partir do momento que você está escutando um louvor, aquilo está sendo uma forma de adoração a Cristo. Em tudo que você fizer na sua E não vida. tem só que ser louvor da harpa, que nem. Antigamente minha mãe me proibia de ouvir Spirit. É, Só que Spirit é uma banda evangélica. sim, Então todas as músicas deles é evangélica, só que é uma pegada meio rock. Então você acha que por causa da cultura do rock. Você tá evocando o capiroto. Só que não, mano. Que nem comatose é literalmente tipo, você tá em coma por falta de Deus. uhum. Que é uma música que me pegava muito, é uma música muito boa deles. As que, eu não sei se vocês já ouviram comatose, né? Comatóide. Não, Comatose. Desconheço. Uma banda? Uma banda? Não, é uma música. Não. É, mano, Se você conhece, comenta aí. comenta aí. Comenta aí. e eu Eu por fora. porque como você pode ver, né? Comenta aí músicas que vocês eram proibidas, mas que a tradução não tem nada a ver, mano. Vou dar uma olhadinha aqui por cima. Comatóide. Comatose. Comatóide, por isso. Spirit. Ah, tem umas músicas do Three Days Grace. Ah, Skillet, né? Eu gosto bastante, que também tem umas letras que não são baseadas na Bíblia, mas também não leva
um lado malicioso, vamos dizer assim. Não leva aos outros, mas tipo, não sinto coisa da Bíblia, mas Sim. falo sobre São músicas seculares, com você. sim, são músicas seculares que não são cristãs, que ainda passam uma mensagem positiva. Isso. Uma mensagem de... Querendo- Várias músicas do MPB brasileiro, por exemplo. Tipo, não tem porquê, né, mano? Assim, eu digo assim, louvores, adoração, tudo, a maioria é muito tradicional. Acha que só tem que ser os mesmos louvores. Só que também tem até música evangélica, que me perdoe a palavra, mas também não tem nada a ver com a Bíblia, Tem várias. né? Opa. Querendo ou não, é a pessoa. Fala muito mais sobre nós do que pro pai. Aí fica que essas músicas ficam na cabeça. Eu não vou comentar aqui porque eu não vi o processo do primeiro vídeo. Sim, não. Mas Tem. isso, e o pior é, como eu falei, fica na cabeça, aí o jovem segue aquilo ali. Porque uma coisa que pega muito em jovem é ou é videogame, ou é música, ou é então experiência da vida. Como eu já vi muito dos três, eu acho que. Eita. Já vivi muito. Já vivi com pai ou cinquentão. Você tá ligado? Hoje, é que assim, mesmo com 23 anos, eu tenho 23, eu tô também, o Gui tem 19. e o Catira, Deu 22. todo mundo aqui já viveu bastante. Já, tem uma história boa. Como eu também gosto de falar, idade é só um número às vezes, porque tem muita gente velha que também não sabe o que fala, É verdade. mas também tem gente jovem que sabe várias coisas. Também. Mas também tem o vice-versa também, É, lógico. tem sempre, não dá. Mas não é só um lado. Acho que ali é o Ali é meio natural, termo. o natural seria isso, os mais novos, né? Aprender com os mais velhos. Exato, mas às vezes é que, é- querendo ou não, como já foi dito aqui, os mais velhos, eles ficaram muito presos no passado, enraizados, ou então eles não querem ouvir. O que é um grande problema hoje em dia. Os jovens que não conseguem ser ouvidos, principalmente os mais velhos, para quem está próximo, às vezes, com um amigo, o pai, a mãe. Eu tive esse problema em casa, não tenho mais, mas eu conheço ainda muito jovem que tem. Opa, verdade. E isso literalmente causa o quê? Ansiedade, depressão, baixa autoestima. E aí é que facilita para o inimigo, né, destruir a família, querendo ou não. Porque E ele assim- vai colocar isso na cabeça, tipo, mano, por que eu tô assim? Ainda mais se os pais forem evangélicos, piorou. Porque eu vou te falar. Você não pode assistir One Piece porque tem cabelo, né? Aí, ó, Tá ligado? animes, tudo. Mano, é que, tipo assim, a criança, eu não vejo, tudo bem que nem Super-11, mano, demoníaca, um fantasma, um monte de coisa assim. É meio, né, é espiritual, mas a criança não vê por causa daquilo. Ah, E assim, puxando pro lado de você ter uma referência, você ter alguém para conversar, para de fato desabafar, isso se trata muito sobre a gente fala facilitadores, mas como liderança também, no quesito geral. A gente, de fato, a gente pegar e falar assim, poxa, eu tô com um problema. E muitas vezes você quer uma solução, você como cristão, uma solução que tudo fala sobre a vida. Em tudo fala de fato sobre a vida, que ela rege nossas vidas. A palavra de Deus, ela rege nossas vidas. Então, assim, quando você busca uma referência, vou até citar uma aqui, ó, um beijo, um abraço, coraçãozinho pra você, Ivan. O Van, assim, ele foi um cara que ele sempre me incentivou. Deus abençoe. O Van, ele sempre foi um cara, assim, que ele sempre me incentivou, cara, em tudo. Na minha caminhada no Evangelho, ele sempre me passou sempre muito detalhadamente. Gui, acho assim, Gui, é isso. E de fato acontece realmente isso, entendeu? A gente tem que ter essa referência. E hoje eu, no lado dele, vamos dizer assim, tipo, hoje eu trabalhando mais perto dessa área de liderar vidas, a gente acaba sentindo muito isso daí. Mesmo com a idade, batendo muito com a idade dos nossos liderados, eles vêm até nós pedindo muitas coisas. Fala assim, ó, poxa, eu tô passando por essa tal parte da fase da minha vida. A gente tem que estar de fato baseado em coisas Chegaria bíblicas. mais rápido em você do que nos mais velhos, porque a gente tá passando pela mesma fase e a gente passou pelo obstáculo. Porque a gente tem mais autoridade, que nem o que eu falo. Infelizmente, a nossa geração, a gente passou por muita dificuldade. Nem depressão é uma coisa nova para quem é mais antigo. Também falava que era um demônio, ansiedade também problemas tipo de relacionamentos, socialização. E aí é mais alguém jovem que passou por isso e que ainda está no evangelho. Por isso que o trabalho de liderança, eu acho que é um dos que mais é honrado, mas também, como você falou, é muito cobrado. É muito legal. Porque você, querendo ou não, tem vidas no seu nome. E eu acho que isso, principalmente diante do Pai, você vai ter que apresentar cada uma delas.
como eu já aprendi na célula, e eu acho que também acho que nos meus devocionais online, o líder é como um pastor de ovelhas. Tem que ficar de olho em todas. Não se trata só de você juntar 99. Tem que ir sempre atrás da única que está perdida. E às vezes essa única que está perdida vai ainda ajudar outras. E ela é a que mais precisa disso. É por isso que é um peso e ao mesmo tempo uma grande honra. Sim. Eu acho que é muito pouco E assim, que tem aqui o que você está falando hoje eu tento reverter muito isso daí pro lado da. Não culpando as redes sociais, mas assim, hoje a rede social ela te facilitou muito no sentido que, assim, hoje você tem uma base pastoral na sua igreja, você tem uma liderança, você tem pastores, presbíteros e tudo mais. Só que assim, muitas vezes você vai querer escutar uma palavra deles e alguma coisa, ainda mais para nossa geração, que é uma geração muito que dói muito qualquer fala de alguém que tem mais anos de experiência de você no evangelho, ou alguém que está em estado assim, de maturidade maior que você, no momento, aí eles, não gostei. Não gostei da fala dele. A primeira coisa que a gente faz, pregador, não sei quem, falando que Cancela. tal coisa. Começa Entendeu? a Então, cancelar, sim, a gente pesquisa, a gente vai até a internet, sendo que a gente, muitas vezes, a gente tem um lado pastoral, cara, excelente. Pessoas usadas realmente por Deus, pessoas posicionadas, firmes. A gente tem o próprio exemplo do nosso pastor Mauro, um homem de referência, um homem total. E não tô O falando Mauro, disso, eu vou te falar a história dele. Desde a casinha, começou na casa da mãe dele, se não me engano, que era uma célula. Aí ele fez boleto, fez carnê para comprar o primeiro prédio, vendeu o carro 3 vezes, andava a pé até a igreja, e todo santo dia, quando você ia lá de manhãzinha, ele já estava lá na porta. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Mesmo quando precisa dia, ele não parava. Ele nunca foi de parar. Mano, é um grande homem. Realmente é um homem ali usado, escolhido pelo Senhor mesmo. Porque Exato. a pessoa que ele faz ali é só realmente uma pessoa que realmente queima pelo Senhor, pelo Evangelho. Isso. Não tem desculpa, não. Um dia eu quero ser pelo menos uma porcentagem do homem que ele é, mas Todos nós, não. todo mundo, de fato. Em comparação a outros, olha assim, eu não vou só elogiar o pessoal da igreja e tudo mais, mas, como eu falei, 99 não é 100. Às vezes, como ele é pastor de uma grande igreja, já vou aqui comentar bastante, vai dar problema. Pessoal da Rocha Eterna, não vem tia não, tá bom? Eu aqui, eu não vou segurar minha língua porque eu não sou assim, eu gosto de transparência. Tá, eu sou bem aberto a isso. Quem quiser me explicar, ligar falar, beleza, mas me conta argumento pra isso aqui. Sou chuco. De fato, assim, é que a gente estava falando, desculpa atrapalhar, sabe? Mas assim, a gente busca essa referência muitas vezes ligada do lado da internet. E muitas vezes você vai se resumir, tudo bem. Não estou falando que você não possa escutar uma pregação no YouTube. Lógico. Tem questões de referência assim na internet. A gente vê pregadores assim do evangelho jovens como nós também, como o Nick Moretti, entendeu? Como o Luca Martini. A gente vê referências também em jovens no mundo do cristianismo. Só que assim, muitas vezes a gente tem tudo isso dentro da nossa igreja local. E a gente não dá valor. Só que um refúgio lá, né? Você escutou uma palavra um pouco, sem querer te cortar, né? Uma palavra escutou uma palavra um pouco mais dura, vamos dizer assim, do seu pastor direto, né? Do seu líder, o que seja. Então você busca o quê? Você busca o seu conforto na internet, você busca o conforto no pregador. Porque é mais fácil buscar o que tá lá fora, a gente sempre quer algo lá fora. Assim, nossa geração hoje é muito, assim, é muito fragilizada, assim, sabe? Sendo bem sincero, né? Lógico, a gente tem essas questões que a gente fala agora de depressão, essas questões psicológicas, acho que sempre tiveram, mas hoje elas são mais presentes, se falam mais sobre isso, né? Eu acho que pelo fato que você... Não é sempre tem, só que hoje é de fato abordado, hoje de fato as pessoas falam, hoje tem um diagnóstico para isso, diagnóstico para aquilo, né? E à medida que a gente mais fala sobre o assunto também, não vou dizer que faz acontecer mais, não é isso que eu quero dizer. Mas se torna mais presente, né? Então, às vezes a gente acaba se confundindo muito ali no que seria no dia ruim, já coloca para uma coisa um pouco maior, né? Uma preocupação, num dia, sei lá, que você tá um pouco mais, com seus sentimentos um pouco mais aguçados, você já vai, ai meu Deus, salve, né? Calma, a palavra do Senhor é uma palavra para a gente ser sóbrio, da gente não mentir, buscar nossa fortaleza nele, depois a gente vai no outro, né?
Então, assim, voltando assim, o que você falou, irmão. A gente recebe uma palavra, uma exortação de alguém direto, a gente acaba, meu Deus, né? Olha, isso aconteceu muito na nossa igreja, que já deu, né, muitos pastores foram embora e levou, foi feito manada. Então, eu falei, eu vou aqui ser aberto. Eu vou aqui e o que acontece? Querendo ou não, quando você é líder de um grande rebanho, você tenta repartir um pouco da responsabilidade. Porque também ninguém é Deus aqui, ninguém é onipresente, ninguém é onipotente e onisciente. Longe disso, quem diria, né? Quem dirá, né? A pretensão seria nossa. Aí a gente tenta repassar, só que eu digo que falta ainda muito amadurecimento, principalmente na liderança, porque às vezes por uma liderança forte, mas queira ou não, órgãos da idade e tudo mais, assim, né? A gente pode querer escolher por afinidades e essa afinidade causa um problema na igreja inteira. Que foi o que já aconteceu algumas vezes, que foi também um dos motivos que me fez não querer continuar ali. Fora outros casos, como o que a própria igreja fez com alguns servos de Deus que infelizmente não se encontram mais aqui. Eu vou ser aqui, vou falar nomes, o caso do Renan, que é o que mais me marcou. Eu vou te falar que foi o que mais pesou na balança quando eu decidi não querer mais frequentar ali, fora outros, que ele era, digamos assim, uma bênção de Deus, que eu mesmo aqui quase enforquei, né? Muitas vezes de Deus. Mas depois que ele foi hospitalizado e Deus deu uma nova chance para ele, ele voltou transformado. Não falava gíria, usava terno, carregava a Bíblia embaixo do braço e tentava sempre se achegar mais a Deus. Só que o pessoal da Rocha, não vou aqui, não lembro de ninguém, mas tá, enfim, ainda pesava muito pro lado do que ele já fez lá dentro, quando ele estava de outro jeito. E aí, querendo ou não, como até as outras igrejas também fizeram isso, porque ele era conhecido em todas as igrejas da Vila Matilde, todas. Todas conheciam ele, por que me parece. Eu passei por ele pela rua, todo mundo conhecia o meu menino. Mas assim, certo, se você até sem querer te cortar, mas já cortando, né? Mas assim, o evangelho de fato ele nos transforma, independente do que aconteceu. Então, assim, se a gente se basear somente na igreja como corpo, como pessoas que nos feriram, assim, algo mais, a gente sempre vai estar com esse lado nosso fragilizado. Esse lado assim, nossa, alguém me feriu e tudo mais. É assim, eu acho que tá na hora, eu falo isso pra juventude, pra nossa juventude. Não quer dizer que o geral. Tá na hora de nós se posicionarmos. Porque aqui eu falo assim, não adianta você só apontar o dedo, sendo que você dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sua cela, no culto, você não está sendo referência. Entendeu? É que eu sempre falo, eu falo assim, hoje, graças a Deus, eu me encontrei no meu ministério, no serviço no diaconato. Então, assim, não adianta eu pegar e reclamar, por exemplo, sei lá, tô no culto e tudo mais, e alguém deixou um copo de água jogado no banco. Sendo que no outro domingo, quando eu não tô escalado, eu vou lá e deixo um copo de água jogado no banco. Então, assim, com qual zelo que eu vou ter, não a cobrança, não no ato de você cobrar, mas você pedir com uma gentileza, com uma educação, falar assim, poxa, por favor, você pode me tirar o copo jogado no lixo e tudo mais? Então, assim, as pessoas vão falar assim, você vai acabar sendo uma referência para eles. Entendeu? Então, assim, hoje É uma boa referência. uma boa referência. Então, assim, de fato, em vez de nós ficarmos só apontando alguém, não sejamos essas pessoas de transformação. Entendeu? A gente tem uma posicionar. É uma coisa que é muito necessária, a gente posicionar mais firme. voltando ao caso, o pessoal jogou tanto ele que ele voltou pro mundo. Aí o que aconteceu? Morreu. Teve um derrame, bateu a cabeça na pia e morreu. Mas não eram outras coisas também. Não vamos. Não quer complicar mais, aí o processo vai pra tudo. Hoje em dia não tá processo, tá? Eu estudo direito. Eu tô querendo aqui evitar muito escândalo. Mas é isso, como você falou. É necessário posicionar e a gente ver o outro. Mas não só o outro, como nós mesmos. Porque, como o pastor que eu escuto muito, que mais me inspirou nessa questão do podcast, pastor Regis, ele falou duas coisas muito importantes. A gente está em uma geração de quilômetros de alcance e centímetros de profundidade.
Verdade. E também a gente está numa geração onde a gente não gosta de ser tocado, de ser mudado. A gente gosta de apontar. Exato. E querendo ou não, eu acho que Deus está fazendo uma grande mudança na igreja para isso. Porque que está tendo guerra por aí, por causa de Israel, está tendo novas religiões aí, está tendo manifestações que nem estava tendo na Paulista esses dias. Que eu falei, glória a Deus que esse povo está aqui quase 1 hora da manhã e o povo está indo ali para louvar a Deus. Amém. É uma coisa inacreditável, mas ainda temos que correr atrás de crescer mais, porque Exato. a igreja só cresce quando na época do Aire, como ele fala no podcast. Porque, por enquanto, só quer receber. Hoje em dia, o povo só receber. Exato. Aí vai atrás nem de pregador porque chateou, mas porque, tipo, não apagou, não gostou. Aí foi pro outro e falou, não, você vai ganhar uma moto, você vai ter vida Aí próxima. você fica. Aí você fica na igreja. E assim, e é que eu falo, hoje a gente de fato a gente tem uma juventude apaixonada por Cristo. A gente vê isso na nossa igreja. Eu vejo, não é uma juventude apaixonada sim por Cristo. Tem que ter um posicionamento, tem que ter uma direção para eles de fato. Como o corpo da igreja em geral, você fez assim, ó. Mas, entendeu? Mas assim, é que eu sempre falo, a gente não pode viver de embalo. O cristão, principalmente nós jovens cristãos, a gente não pode viver de embalo, senão a gente sempre vai esfriar. Porque se a gente vive de um movimento, se a gente vive, que eu falo assim, eu vou citar o nome do movimento que eu fui assim tudo mais, mas agora no começo de abril, se eu não me engano, eu junto com o Cris, um abraço aí, Cris, a Gabi Monteiro, Gabi Monteiro também foi, a Elô, a Lu, foi também. Então, assim, a Carmona também foi, a Camila. Então, assim, que eu posso dizer, a gente sente só de fato nesses movimentos, grandes movimentos que geram grandes igrejas e tudo mais, juntas, a gente já vive de embalo. E muitas vezes a nossa comunidade local precisa desse fogo do Espírito Santo que age em nós. Entendeu? Porque eu falo assim, é legal você ir para fora também. É legal, é bacana você ir num movimento, você ir numa adoração, você ir num momento de palavra em outra igreja, ou até um movimento que nem a gente pode citar em muitos movimentos que tem abençoadas, pessoas posicionadas e cristãs de fato, como o Luca Martini, como do Nick. Então, assim, mas assim, quando a gente reflete para a nossa igreja, muitas vezes a nossa igreja está precisando de pessoas assim, entendeu? Então, assim, de pessoas posicionadas, entendeu? É que eu falo assim, só que cabe a nós e começar, dar um passo aí que eu falo, o podcast de vocês, ao mesmo tempo que Deus tocou no coração de vocês, de fato, para vocês fazerem isso, cabe a nós também, como, vamos dizer assim, daqui pode sair pastores, jovens, entendeu? Pessoas posicionadas, firmes, entendeu? Você vai estar nos assistindo ainda, você está assim, pensando, poxa, o que eu vou fazer na minha vida? Deus não está falando comigo. Não, se concentra, estabelece sua vida e tudo mais, e vai adiante. É que nem assim, a gente estava, deixa eu comentar bem sobre relacionamento, né, no começo. Hoje a gente vê uma geração que é muito desesperada, é muito por um momento. E é algo momentâneo. É por isso que a gente vê, infelizmente, assim, muitos relacionamentos acabando cedo. Então a gente vê 1, 2, 3, 4. Vamos ver a pessoa tem, tipo, sei lá, vamos dizer assim, tem 19, 20 anos e ela já passou por 4, 5 relacionamentos frustrados. Entendeu? Então o próximo, ela sempre vai ter esse ponto de falar assim, poxa, eu acho que eu não vou, porque se 4 já der errado, por que esse vai dar certo? Entendeu? Então assim, eu falo assim, de fato, eu falo comigo que quando eu passei por um relacionamento totalmente mudando e tudo mais, quando eu entrei na igreja, a gente falou assim, poxa, como que funciona aqui? Só que não no sentido de nós, não no sentido de nós pegarmos e buscar assim, de fato, uma pessoa, aí tudo mais, e nessa casa. Não, a gente tem que se concentrar, a gente tem que se concentrar. Então, assim, eu falo para você, jovem cristão, adolescente e tudo mais, estuda, faz uma faculdade, que o Catira acabou comentando, vai, estuda, busque conhecimento. Se você quer ser um pregador da palavra, um pregador do evangelho, busque por isso, busque sabedoria. Leia a Bíblia, que aqui é o manual de vida, nós como cristãos. Então, assim, a gente tem que ter esse anseio, e mais anseio pelo Evangelho de Cristo. E isso resulta em todos os ambientes das nossas vidas. Então, assim, o seu futuro relacionamento, ele precisa de uma fidelidade sua hoje. É que eu falo assim, hoje a gente vive um movimento que dentro das igrejas, agora eu não vou saber a fundo a porcentagem que tem, mas a gente fala que é mais de 50% dentro das igrejas dos jovens são viciados em pornografia. E a gente não dá o mínimo de valor para isso. A gente não tem o mínimo de conversar.
Porque virou algo tão natural, porque a gente está trazendo o mundo para a igreja como algo natural. E eles estão falando que sobre o quesito da masturbação, vamos dizer assim, sobre se você não fazer, você vai biológica, você vai mais. E, cara, não. É assim, você que é jovem, adolescente, até mesmo adulto, tem muito adulto na parte da pornografia, busque uma liderança, converse, fale sobre isso, não se prenda a você. Eu falo porque eu por muito tempo fui viciado, sim, em pornografia assim, tudo mais na adolescência, mas assim, graças a Deus isso caiu por terra assim, tudo mais. Só que eu tive que buscar uma mentoria que está mais evoluída que mim, assim, eu digo assim, dentro da caminhada do evangelho, para mim ver no espelho. E muita gente se guardando só pra gente só isso daí, isso acaba meio que enforcando a gente aos poucos. Então, assim, de fato, vamos se atentar a esses pequenos detalhes. Não trate o pecado como um bicho de estimação, como um cachorrinho ofensivo. Você coloca embaixo do braço aqui, não, eu estou te controlando. O que você não está falando, você vai ver se pode estar caminhando para o inferno. Pessoas próximas de você, amigos próximos de você, podem estar caminhando para o inferno. Então, assim, tem essa conversa na sua roda de amizade. Você é adolescente, você é jovem, você é adulto, repito, tem essa conversa, tem esse carinho pelo próximo, que as pessoas estão precisando de fato. Vocês falaram agora os 4 pontos aqui, só tive um insight de alguns, né? Primeiro que você falou sobre o Renan, não querendo voltar nesse assunto, né? Mas o que a gente estava falando agora há pouco, antes de começar, né? O Simon. Eu acredito assim, lógico, quando seu irmão, assim, um membro de uma igreja, de um corpo, né? Ele acaba, vamos dizer assim, caindo em tentação, o que seja, né? Nós, supondo que a pessoa também, no caso não, supondo que a pessoa também ache ali de alguma liderança, né? Serve realmente ali em algum ministério, que seja qualquer o serviço, no caso do pai, não apenas frequentar, né? Não dá para simplesmente a gente também virar, fingir que tá tudo certo e continuar fazendo, né? É o primeiro ponto que eu acho. Porém, nisso tem que ter um cuidado. Quando chegar exato, ou você com a indicação ali, ou tudo bem. Nossa, o Senhor ele fala, né? Não condenar. Não condene, né? A gente libera perdão, a gente libera perdão, você aceita, você reconhece o seu erro, né? Vamos dizer assim, você caiu por nossa carne é fraca, De né? fato. Não é de maneira justificativa, mas nossa carne é falha, né? Mas o Senhor falha, não tem problema. Perdão, o Senhor não falha, porque o Senhor fala, né? Ele perdoa, né? E isso tem que ter um cuidado, tem que ter realmente uma reconstrução ali, né? Então, É uma mudança de hábito. é assim, bom, é assim, pô, você falou que você está, sei lá, 30 anos no grupo de uma igreja, né? Servindo, o que seja, igual a gente falou agora há pouco, né? Você acaba caindo, né? Você ainda vai, na minha opinião, você pode continuar assim, né? Sem mesmo corpo, porém não na mesma posição que você estava. Mas você não está apto, infelizmente agora, não infelizmente, né? Mas agora começa o processo de novo. Você se identificar, você, pô, o que aconteceu, por que aconteceu? Como está a sua conexão com Deus, como está o seu tempo com o Senhor, né? Então, assim, eu acredito que seja toda uma reconstrução, mas de forma alguma a gente pode, não, que você caiu em pecado, tchau. Aí, cara, isso é uma mudança progressiva, né? E às vezes dentro da situação da pessoa, precisa ser acompanhada, mano. Não tem como a pessoa fazer tudo sozinha, mano. Não, lógico, Não chega, mano. Esse aqui, ó, foi mais umas 6 idas e volta por ano. então, e assim, só que eu quero deixar um adendo aqui também. A gente tá falando aqui tudo lógico de cair, de você estar no corpo, de você ter pessoas ali, enfim, tudo mais. Mas ainda acredito sim que o evangelho é a busca individual de cada pessoa também. Você tem pessoas na sua cadeira que auxiliam, você conta com líderes, pastores que oram por você, né? Como realmente pessoas que te impulsionam, mas ainda assim eu creio que o principal de toda a gente querer buscar mais do Senhor, por mais que seja difícil, por mais lógico. Eu não falo nem que você tem que sentir arrepio, eu não falo nem que você tem que ser o próximo John Wesley, eu não falo nem nada disso. Mas sim, é de nossa responsabilidade, cada um que aceita Cristo, que reconhece o Senhor como único, suficiente Salvador, buscar mais Ele. Isso em todas as circunstâncias. Você não tem que ler a Bíblia o dia, não é isso, de um dia para noite, não é isso. Mas é uma busca individual. Porque se a gente coloca a nossa expectativa em homens, em prédios, pastores, né, e tudo mais, ainda assim, não enche, não preenche. A única coisa que preenche é o Senhor. E a gente falou agora de igreja, de mais as pessoas que vão para um, para outro, de relacionamentos também. Por quê, meus irmãos? Quando a gente não sabe o que quer,
a gente aceita quem é. Se você não tem muito definido qual que é o seu propósito no relacionamento, qual que é o seu propósito na igreja, qual que é o seu propósito em Cristo, você se perde. O próprio apóstolo Paulo fala, não sei se agora é uma carta Paulo eu não vou me lembrar, mas ele fala assim, que a gente conheça, que assuma nossa identidade em Cristo, para que os desejos da carne não venham falar mais alto que isso, né? Então assim, voltando, recapitulando, né? A gente tem que entender primeiro o que a gente tem no Senhor, qual que é a nossa busca no Senhor, né? O que você está fazendo ali em prol do Senhor, né? Isso isso só para finalizar, né? Eu já, e é assim como o Mateus também, né? 16, 16, 33, não lembro agora, mas que tinha o primeiro posto das coisas do reino, e todas as demais serão acrescentadas. Exatamente. E assim, a gente sempre fala, desculpa, pode falar. Não, é que assim, como você citou na parte de propósito, eu tenho uma dúvida que eu também tenho, porque assim, é, há um tempo atrás, aquela postagem, acho que no ano passado, você tinha me falado para fazer o devocional e tal, para você no digital, mas assim, você me falou, a gente tem um propósito para chegar a alcançar várias pessoas. Só que eu já fiz 2 vídeos, e tipo, nesses 2 vídeos eu realmente me dediquei para fazer isso. Mas depois da parte que tipo, não estava no emocional, eu também as coisas na cabeça estavam acontecendo na minha vida que eu não consegui fazer aquilo direito. Eu senti que aquilo ali não estava fazendo muito sentido para mim. Sabe, tocando no assunto de propósito, por exemplo, as pessoas gostam de levar tipo, a palavra da pessoa, do meio, porque assim, às vezes pode estar muito saturado, não pode a pessoa pegar uma câmera, gravar e falar, não que isso seja errado, mas assim, às vezes não pode, você pode acabar não atingindo um público que realmente precisa. Por exemplo, você pode atingir um público, tipo, sei lá, mano, da maneira mais diversa possível, fazendo jogos. Tem esse jogo cristão do brasileiro aí, que eu não recomendo bem porque eu acho que é um RPG, que acho que basicamente ele mostra no meio de gameplay como é a caminhada cristã. Entendeu? Sobre essa. Pode ser por meio de conteúdo entre os jogos, pode ser que você, tipo, no meio do seu trabalho mesmo, entendeu? Só que às vezes, muitas das vezes, como eu também, às vezes eu não tenho muito norte, uma bússola, porque já escutei muito falar, pede, busca Deus que Ele vai te dar direção. Só que, assim, é nesse ponto que, por exemplo, às vezes eu me sinto perdido, às vezes a gente tem que esperar, assim, e também agir, porque não adianta eu esperar ficar sentado no sofá, esperou, Deus, beleza, agora, manda um sinal aí. Se eu vai passar, não vai fazer, mas você precisa agir. Só que assim, eu vou agir, só que eu vou agir aonde? Como? Entendeu? Se ele vai me dar direção, como é que ele vai falar comigo? Sim. Entendeu? Eu queria assim, irmão, e se a gente querer levar o nosso propósito, antes da gente querer levar a palavra, falar do amor do Senhor, primeiro a gente tem que se arrumar. Primeiro a gente tem que, né? A gente fala assim, realmente uma nova identidade, né? Então assim, Cristo. Exatamente, nós temos uma nova identidade em Cristo, né? Não tem como eu querer, igual a Sérgio falou, eu querer dirigir uma Ferrari, vamos dizer que seja a palavra do Senhor, mas ainda sou um bebê. Então não tem como eu querer cozinhar uma polenta, sendo que eu não sei nem fritar um ovo, né? Então assim, são passos. O Evangelho, ele é uma coisa, até você chegar num ponto que você fala assim, hoje realmente eu entendo que eu estou mais maduro, hoje eu entendo que eu fui tratado de certas coisas, esses pecados seculares, como se quisesse, os tradicionais, né, nessa linhagem, é um processo, né, então antes da gente querer levar, de querer buscar para o outro, a gente primeiro tem que se buscar para si mesmo, a gente tem que primeiro se corrigir. Então, poxa, como falando assim, questão de familiar, será que eu tenho que liberar perdão sobre a vida de alguma pessoa? Né? Será que eu tenho talvez que, né, confessar meu pecado ao Senhor? Né? Será que talvez eu tenha que ir no encontro com Deus? Será que nas minhas atitudes do meu dia a dia eu não tenho que deixar alguma coisa de lado? Né? Então acho que são pequenas coisas que você vai alinhando de pouco em pouco, que o Senhor ele vai agindo para depois você falar, não, agora sim. E nesse processo já
de cuidado, de transformação, de renovo que a gente está falando, né? É batata. Ele vai falar com você, mano, porque não tem como. A própria palavra diz, né? Não é isso que a gente busca, ele fala com isso. Então, nesse próprio progresso de você buscar, não vamos dizer assim, algo maior, nesse cuidado do dia a dia do pouco, ele já vai estar ministrando no seu coração, porque é através, irmão, quando a gente vai deixando, a gente vai assumindo mais Cristo, as coisas vão fluindo, irmão. É a questão, você começa a dar umas coisas assim no dia a dia, você não bem, né, aéreo assim, voando um pouco, né, mas a gente começa a ver a graça dele em cada coisa, né? Você falou agora também, eu lembrei de uma coisa que, tipo, sobre identificar. Também, porque às vezes você, isso já vem você tá caminhando com Deus e você conversa, você tenta construir uma relação e tal. E tem aquela coisa tipo, de se comunica às vezes através do seu coração, consciência, até mesmo lembranças ou coisa do tipo, mas assim, tem aquela coisa que é bem complicada e às vezes faz muita diferença em todo o tempo, que é identificar o que é a voz dele, o que é a voz da cabeça e até que é a voz do diabo. Porque muitas das vezes você pode achar que aquilo pode ser uma direção, mas você não sabe de onde está vindo essa voz. Sim. Aí vem a questão do discernimento. Discernimento, né? E já de batata, pra você poder falar também, irmão, rapidamente. Irmão, quando alguma coisa vem do Senhor, te traz paz. Exato. Não tem confusão. Não tem. Por mais que a gente fale assim, você está falando clichê, não estou sendo clichê. Quando realmente alguma coisa ele vem, a confirmação irmão, você pode ter certeza, você não pensa duas vezes, você. Isso não é do dia pra noite, né? É algo que é uma construção. Exatamente. É como você diga assim, a fé é uma construção. Como você vai ter uma fé sólida, uma fé firme, posicionada? Quando você busca diariamente, é por isso que eu falo, as pessoas falam assim, poxa, será que o seu devocional está presente? Será que o seu devocional está de fato em dia? Será que as suas orações, será que você está buscando em jejum, em oração? Como que está esse seu caminho? Porque senão seria muito fácil, a gente fala assim sobre, poxa, eu não consigo estar a voz de Deus. Mas como que está a sua vida fora da igreja, não só no culto de domingo? Não só baseado, por exemplo, numa célula, entendeu? Então assim, a gente tem que estar de fato buscando essa constância em espírito. Para depois, ao longo do tempo, a gente acabar até recebendo de presente, graças a Deus, Deus é bom demais, o discernimento de espírito, que é um dos dons do Espírito Santo sobre nossas vidas, entendeu? A gente consegue ter esse discernimento de espírito. Depois a gente pode até falar mais sobre discernimento de espíritos, que está lá em primeira... Não é uma questão importante, como o Jonathan ressaltou. 1 Coríntios 12. Porque, querido ou não, mano, diferenciar a voz de Deus é uma questão que qualquer um que tá novo na fé, ou que tá querendo começar na fé, bate de frente. Eu, quando criança, eu batia muito de frente. Aí eu não sabia direito. Às vezes eu até agia conforme eu ouvia e às vezes estava errado. Mas aí eu fui notar depois de um tempo que quando eu tinha me batizado no Espírito Santo, que foi quando eu tinha 14 anos, e vai fazer o quê? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 18, 30, uns 8 anos, 9 anos já. Que não era Deus a maioria das vezes, mas que desde lá Deus estava me dando que eu tenho uma sensibilidade extrema com o mundo espiritual. Eu já vi, ouvi, conversei, faz um monte de coisa com o espírito. Eu reconheço até a voz de cada um. Tanto é que até uma vez um testemunho, só para ser rápido aqui, né? Porque o importante aqui é conversar, mas não ficar falando da minha vida. Fique à vontade. Eu tava em uma célula na casa do Márcio, aqui do Carrão, que a gente tava lá de boa, a gente começou a orar. Aí eu ouvi uma voz que eu conhecia, que falava muito comigo, que era Malok. Aí eu começava a ver, eu vou pegar ele, eu quero ele. E tava se referindo ao filho dele, o Anthony, que hoje em dia ele, se não me engano, ele é guitarrista ou baterista lá da Carrão, daqui do lado. Sim. Aí eu falei com a minha mãe, só que o pai dele estava do lado dele e ouviu. Eu falei, eu escutei uma voz falando que estava querendo pegar a alma dele. Aí a gente orou e eu ouvi essa voz indo embora. Amém. Desde Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o pai dele se preocupou tanto que ele falou, não, vamos orar aqui agora. Pegou todo mundo, a gente foi orar. Aí eu ouvi a voz indo embora, tipo, sabe como... E a voz ficou mais fina depois. Glória a Deus. Então assim, isso daí entra no discernimento de espírito.
É que nem eu sempre falo, eu em oração, muitas vezes hoje, eu tô no trabalho, eu tô na casa de algum cliente, assim, alguma coisa assim, eu falo assim, poxa, eu falo assim, eu acho que eu tenho que pedir por discernimento de espírito. Porque muitas vezes aquela pessoa que você fala assim, poxa, você conversa com ela assim e tudo mais, às vezes ela não tá na presença. Entendeu? Então assim, a gente tem que sempre pedir por discernimento de espírito de fato. Entendeu? É que nem Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios 12 sobre os dons do espírito. Ele fala, e no último versículo, se eu não estou enganado, no versículo 31, no mesmo capítulo, ele fala, busque os dons do Espírito com zelo. E a gente tem que buscar com zelo, com sabedoria os dons do Espírito Santo. É que nós sempre fala assim, hoje as pessoas estão muito distorcidas, a gente vive numa geração, fala assim, poxa, por que eu não vejo hoje mais cura? Por que hoje eu não vejo mais manifestação em espírito? Porque assim, a gente não está buscando com zelo, de fato, essa manifestação do espírito. Hoje virou muito, procurando para aparecer, né? Exato. Não, hoje é que nem eu falo assim, hoje é que nem eu falo assim, é lindo você. Tem água? Quer água aí? Quer café? Dá uma minha Pepsi ali. Café? Tá aberto, pode pegar, filho. Ah, então né? É lindo. Patrocina aí. Dá patrocínio. É tudo ok. Entre em contato. Já começou bem. Então assim, de fato a gente tem que buscar com zelo os dons do Espírito Santo. Porque assim, é dado com sabedoria. A gente tem que buscar em oração, em jejum. É que eu falo assim, muita gente vive numa geração que muitas vezes a gente tá a gente vive de momento. A gente tá numa geração que fala assim, poxa, eu orei numa noite em um culto que tá ali e tudo mais, que eu quero, sei lá, eu quero falar em línguas e tudo mais, eu quero ter uma manifestação de diversidade de línguas. Só que assim, como que tá o seu individual? Como que tá a sua segunda-feira? Eu só digo que esse dom não é fácil de adquirir e muito menos de você dominar, porque eu comecei a falar em línguas aqui com 16 anos. Até hoje eu falo de vez em quando em línguas que ninguém entende nada. Eu consigo até entender, traduzir algumas coisas, Exato. mas não é fácil você distinguir e não ficar pedindo para explicar. Porque Espírito Santo não tem tradução não, meu filho. Mas as línguas do homem a gente consegue, eu tenho um dom de profecia, dom de visão, eu tenho essa sensibilidade espiritual. São vários dons e cada um deles serviu para determinadas situações, para ajudar com vidas. E tem coisas que não é só espiritual. Eu digo que eu tenho um dom de perseverança. Exato. Eu sou muito cabeça dura. Quando Deus me fala para fazer alguma coisa, que nem eu já fui a pé daqui até o Guarulhos para orar no hospital. Você fala aí. Já fui até Tiradentes também, para ir na casa de um irmão orar com ele. Eu fui 7 vezes na casa de um irmão que estava com problemas, que morava lá na Vila Matilde. Todo dia, no mesmo horário, eu saía daqui e ia orar em volta da casa dele e fazia que nem a tribo de Judá fez. Acho que eu já fui com você uma vez. Rapaz. Já foi até Sorocaba também, não foi? Daqui a pouco eu tô indo pra lá. Pra onde Deus manda. Esse podcast também foi um desafio. Essa semana aí, com trabalho e tudo, mas eu sempre era persistente. Assim, Pois eu sempre tentei honrar a minha palavra com Deus. Exatamente. E é isso mesmo, porque assim, quando a gente busca os dons do Espírito Santo com o zelo, a gente acaba adquirindo essa maturidade em espírito, porque não é sobre nós. Não é sobre nós. A gente é ferramenta. A gente é ferramenta na vida do próximo, entendeu? Quando a gente leva muito, poxa, eu quero curar. Não é sobre isso, você não entendeu nada sobre o Evangelho. Não é sobre isso, entendeu? Você está difamando o Evangelho, pelo contrário, entendeu? Até porque, já aproveitando, que se você fosse sobre a gente, eu quero curar. E se você não cura, primeiro não é nós, é o Senhor, mas se a gente não cura, a gente se frustra. Exato. Aí já começa a distorcer tudo. Mano, me lembro de outro testemunho forte. Né? Então, assim, só que eu vou te aproveitando que você falar. falou, Gui, né? Sobre eu, não é sobre eu, né? Um testemunho forte que eu Romanos falo. 11:36, né? Por dele, para ele, né? Por ele que são todas as coisas, né? São todas as coisas. E assim, é que eu O sempre falo. pastor falou bem isso, mano. Ele tava num culto de revelação. Aí tava todo mundo sendo liberto, curado, mas tinha um cara na cadeira de roda que não levantava por nada. O filho passou 2 horas orando. Aí o pastor começou a ficar vermelho de raiva. Falou, meu Deus do céu, senhor, eu vou passar vergonha aqui, senhor. Não pode isso. Aí Deus falou no espírito dele: fala pra ele liberar perdão. Porque ele tinha um juramento de morte. Que quando ele saísse daquela cadeira, a primeira coisa que ele ia fazer é matar quem colocou ele ali. Olha isso. Aí ele falou isso pro cara, ele falou, então daqui eu não saio.
o cara não queria sair da cadeira, preferia ficar na cadeira de rodas Do que liberar o perdão. Nossa. É muito forte. Mano, eu falei isso, eu falei, caramba, mano, Exato. como pode, velho? Mas Com relação àquela parada de cura, mano, acho que você é eu outro, eu né? queria levantar uma parada que é assim, que acho que por exemplo, teve um tempo aí que, faz tempo, acho que era bem criança ainda, que, mano, eu senti que minha visão tava piorando, minha audição também, eu tenho um zumbido. Aí eu tenho até hoje, né, que tá piorando cada vez mais. Eu ficava, ia pra igreja, pedia pra Deus pra me curar, até chorar, porque eu não aguentava mais, porque tá ficando, mano, eu tô jovem, tô ficando cego, tá ligado? E tô ficando surdo, porque, mano, isso é horrível, não é tipo, eu consigo, só sobre você conseguir ver bem, enxergar bem, pô, tipo, você vai querer trabalhar, prestar atenção, conseguir enxergar melhor as coisas, você precisa dos seus sentidos pra conseguir trabalhar melhor, tá ligado? E eu pensei na gestão lá na frente, falei, mano, como é que eu vou trabalhar direito assim? Aí eu ficava assim, e na hora de estudar, porque é um zumbido no meu ouvido que é um inferno, cara, não consigo me concentrar. Não consigo me concentrar, minha cabeça vira um turbilhão e me dá um estresse e já até desisto. Aí eu orava, e cheguei a um tempo que acabei desistindo, né? Porque tipo, que chegou num ponto que eu vi acho que não foi se foi em pregação ou se foi algum lugar que eu vi, que fala que Jesus curou, tem poder pra curar. Sim. Só que aí tem aquela coisa, ele quer curar ou não, entendeu? Aí que é nessa parte que eu fiquei, aí eu falei, mano, então se eu não me quiser curar, então acho que não adianta, eu vou ficar a vida inteira orando e capaz de eu ficar desse jeito. Você então eu prefiro um discípulo de Jesus que também fala. Então não adianta, então assim, se ele não me quiser curar, eu vou perder meu tempo aqui, então é melhor deixar quieto e esperar que faça alguma coisa também, né? Ou muitas vezes a gente precisa liberar o perdão, entendeu? Porque assim que nós sempre fala, aonde essa sua manifestação de cura sobre a sua vida vai interferir no Evangelho de Cristo? Porque não é sobre nossas vidas. Quando a gente fala, principalmente quando a gente está falando em uma manifestação do Espírito Santo, é sobre o dom de cura, fala assim, onde isso vai estar levando o Evangelho? Porque não é sobre onde vai estar levando a vida da pessoa. Também, de fato, pode ser pela vida da pessoa, mas onde isso vai estar caminhando o Evangelho? Onde o Evangelho vai estar sendo proclamado através da vida dessa pessoa? É que nem o Saio acabou de comentar. Poxa, aquele cara na cadeira de roda, não é que ele queria sair da cadeira de roda para falar assim, poxa, eu sou um testemunho vivo da obra de Deus. Eu fui curado pela obra de Deus. Ele queria ser curado simplesmente para ter uma vingança. Então, assim, de fato, aí entra o quê? O dom de discernimento de espírito. Você discernir aonde está posicionado cada coisa na sua vida. Entendeu? Por isso que a gente tem que buscar sempre por sabedoria. É um dom do Espírito Santo também. A sabedoria, então assim, tudo isso que vem pro bem é dom, que eu falei, não se trata só de coisas espirituais, ou então cura, falar em línguas, mano, persistir, você ter mansidão, um coração bom, qualquer coisa é dom do Espírito, porque em um mundo de trevas, qualquer luz é uma bênção. Exato. E querendo ou não, a gente tá em um mundo bem trevoso. Então assim, e é isso que eu falo, cara, que eu sempre digo assim, eu falo assim, hoje as minhas amizades, que eu digo assim, do passado, do meu velho homem, vamos dizer assim, hoje eles olham pra mim e eles mesmo tiveram esse senso de falar assim, poxa, hoje o mesmo ambiente que eu tô, o Guilherme não pode estar. Então eu não vou nem ter esse convite através da vida dele. Só que isso vai de um posicionamento nosso. Não vai sobre só você falar assim, não, só que na sua vida, sei lá, com outras amizades você tá fazendo a mesma coisa. Exato. Entendeu? Então assim, a gente tem que buscar por sabedoria. Quando a gente fala sobre dons do Espírito Santo, é como eu falo, não é sobre nossas vidas, é sobre a manifestação de Deus através desses dons, entendeu? Então assim, o dom de cura, ele é um dom visível, ele é um dom de fato que as pessoas olham e falam assim, poxa, caramba, meu Deus, olha, ele está sendo usado. Só que não é sobre a pessoa, é sobre o Espírito Santo se mover naquele ambiente. É por isso que eu falo, a gente não pode estar só limitado dentro da igreja. Hoje a nossa juventude está limitada muito assim, poxa, eu posso só ver dons de cura, discernimento de espírito, falar em línguas somente dentro da igreja. E não, às vezes uma pessoa no seu trabalho pode ser uma prova viva desse Evangelho de Cristo. Muitas vezes tem testemunhas em volta ali e você fala assim, pai, eis-me aqui.
usa a minha vida. Só que como eu falo, você tem que estar em constante oração, você tem que estar em constante querendo buscar dia após dia esse contato a mais com o Espírito Santo, entendeu? Então assim, quando a gente fala assim, eu quero ser usado, tá bom, pai, eis-me aqui, estou aqui. Eu vou lá e oro, e a pessoa de fato ela é curada, as pessoas que estão em volta falam assim, poxa, o Deus que ele serve de fato está presente aqui. Em qualquer serviço que eu tava, o Espírito não Santo todo, de Deus está não todo, mas no serviço que eu mais fiquei, que foi ir num hospital, mano, literalmente eu chegava lá e já ficava ou com a Bíblia ou com óleo ungido. Mas teve um dia lá que eu cheguei e comecei a orar por todo mundo. Eu peguei óleo ungido e eu orava por todo mundo, pela minha chefe, pelas enfermeiras, pelo pessoal da recepção, todo mundo. Não pra me aparecer, mas literalmente porque me deu vontade de fazer isso. Porque muita gente ali, mano, é um lugar pesado no hospital, velho. Pesado porque ali também tinha CAPS, cada um. E ficar no centro de São Paulo ainda. Que ali é um terror. Então, precisava bastante disso, mano. Porque você sentiu o peso. Uma coisinha antes de continuar. Mil perdões aí por qualquer tipo de corte que vai ter que ter, por causa que, como é o começo, não dá problema, e o meu celular no modo profissional ele tem limite de gravação. E eu não sabia disso. Então, talvez o comecinho tenha pegado, mas o resto vai ficar na câmera dali. Ainda bem que o senhor usou a vida do jovem aqui, que senão... Mano... Você vai perder tudo. Já pensou? Aí eu ia ter que ter um coração bem manso, mano. Tem pra falar. Não, vou fazer tudo de novo. Fora que também o tempo de todo mundo aqui é precioso, todo mundo aqui tem muita coisa pra fazer. É virar vigília. Virar vigília. Virar uma vigília. E eu creio muito em Deus, que tudo é pela honra dele. Amém. Tudo acontece no devido momento. Que tem um propósito. Tudo tem um grande propósito, porque, mano, eu lhe digo, não tem uma vida desse mundo que não tem propósito. Só que, infelizmente, muitas se perdem por achar que não tem. Eu mesmo fui uma dessas que eu quase me perdi. Eu toda hora falo pra Deus, quando eu tô às vezes no meu quarto ou no trabalho, eu me sinto muito perdido às vezes. É como se eu estivesse andando no meio de uma escuridão tremenda, até mesmo dentro de mim. E aí, com uma coisinha simples, seja uma música, ou um podcast, ou um vídeo no TikTok, Deus me traz uma luz que me leva pro caminho. Porque eu vou te falar, quando eu tive essa ideia do podcast, eu falava, eu não sei nem o que eu vou falar. Eu falei, mano, eu quero que dure 2 horas, mas eu acho que talvez não tenha nem assunto de meia hora. Assim. Mas eu falei, Deus, eu entrego nas suas mãos. Mas espero como Jesus falava, né, Serão? João, vamos ver alguma coisa. Acho que nesse mundo haverá tentações, aflições, né? Porém. Mas se mantenha firme, né? A gente tem que se manter firme em Cristo, né? E eu só queria deixar um comentário sobre o que você falou, irmão, da cura, né? Já aproveitando também o que o Gui falou um pouco, né? Também, lógico, o Senhor, ele é todo poderoso. Se ele quiser curar, ele vai curar na hora. Se ele quiser, né? É óbvio que como um pai, ele vai querer ver o melhor do seu filho. Como qualquer pai, né? Só que a pergunta, fiz até um devocional esses dias, né? Realmente, aonde está o nosso coração no Senhor? Né? Antes, você acha que talvez, se você ou qualquer outra pessoa, né, irmão? Se no momento, Senhor me cura, será que seria o suficiente? Será que até chegar nessa cura, você já realmente assumiu o Senhor como seu Salvador? Será que você já reconheceu a grandeza dele, né? De novo, irmão, se ele realmente quer, ele cura. Mas a própria palavra diz, acho que em 2 Coríntios, né, 15, é realmente da gente lançar nossas fraquezas em Cristo. Pois é realmente nas fraquezas que ele mais se sobressai, irmão. Né? Colocando em outras palavras assim, né? É realmente quando a gente é fraco que a gente é forte. Então, poxa, antes de a gente chegar no culto, Senhor me cura, Senhor me dá alguma coisa, Senhor... Não, Senhor, como que eu posso hoje, né? O que eu tenho que fazer hoje para estar mais próximo de Ti? Igual a gente falou, talvez liberar um perdão, talvez, sei lá, reconhecer um pecado, talvez a gente quebrantar nosso coração, eu não sei, isso é de cada um, né? Mas... às vezes o que falta é a gente mudar um pouco a ótica. Às vezes o que eu estou aprendendo muito ultimamente é a gente mudar um pouco a ótica das coisas. Não só sobre o A ou o B, mas realmente tentar olhar um pouco com o olhar
do Senhor para as coisas, né? A gente olha meio embaçado se a gente olha só assim, ó. Só de lado. Isso, entendeu? Então, Aí a gente olha de cima e a gente fala, né? agora dá pra entender. Então, assim, né, poxa, Senhor Jesus, né, nossos quartos, no nosso secreto, né, lógico, me traz a cura, Senhor Jesus, mas antes de o Senhor me trazer a cura, deixa eu ser curado por inteiro, meu coração, meu espírito, né, minha alma. Senhor Jesus, eu coloco o meu trabalho, eu coloco o meu estudo, eu coloco o meu dia, o meu viver, o meu acordar, o meu respirar, e eu acredito que seja isso, irmão. E sim, irmão, eu creio sim na vontade, em nome de Jesus, Ele quer te curar, se realmente faz parte, eu creio que sim, faz parte. A gente teve um testemunho vivo agora, recente, semana retrasada, do pastor Nilson. Tava também já, para quem da Rocha sabe, que tá por dentro, que vem intercedendo, sabe, ele tava com 70%, acho que entre 60% e 80% da visão já comprometida, né? Outro totalmente, né? Oi? E o outro totalmente. E o outro totalmente estava bem debilitado, irmão, ele foi curado. Inclusive, um dos alinhamentos que a gente teve, né, de liderança e tudo mais pro pessoal da igreja, a gente orou também por ele, e ele falou bem assim, ó, ele comentou que eu seja curado, não só para mim, mas para que eu seja curado para alcançar mais vidas ainda, para poder enxergar aquelas pessoas, né? Amém. Então, assim, é o que a gente pedir também para si, mas é o que o Gui falou, às vezes tem um propósito um pouco maior, às vezes tem que ter uma busca um pouco só maior no macro, né? De fato. Então, acho que é isso, irmão. E a gente pode orar assim no final também aqui, né? Quando acabar a nossa live, a gente pode orar pela sua saúde sim, Amém. em nome de Jesus. Amém. Você falou uma coisa bem interessante, que... Espera aí que eu perdi um pouco o foco aqui. A gente falou sobre relacionamentos e também sobre sentimentos. Às vezes eu acho que nessa pegada, quando você fala se realmente e acaso a gente acha, e pouco que nessa geração a maneira mais fácil da gente se desviar é pelos sentimentos. Porque muita gente hoje em dia é cristão porque sente, não porque pensa. Porque não existe fé sem sentimento, sem raciocínio. Porque senão seria tipo, eu tô naquele fogo, jovem, tudo, no meio do que nem acampamento, ou então encontrão, batismo, é sempre Uma festa. uma festa, mas não é só aquilo que é Deus. Não. Deus às vezes é no silêncio. E aí nessas horas, quando esfria, quando ele não fala, ou quando ele não age, a gente se afasta, começa a falar, mano, será que realmente era Deus esse tempo todo? A Será que gente realmente... comentou, né? Agora, antes de começar a live, não foi, amor, que você tá falando? Mano, é uma coisa tremenda. E outra coisa, relacionamentos, a gente tem que ter um relacionamento com Deus, primeiramente, pra quando a gente é só o nosso. Porque o que eu digo sobre isso? Como eu falei, a minha vida romântica, a minha vida amorosa é uma bagunça do caramba. Tem história, tem exemplo, pau um cacepo. E não falta nada. Não falta nada, literalmente. Por incrível que pareça, não falta nada. Mas não vou comentar isso aqui, é só entre os mais conhecidos. Seriam os próximos capítulos aí, sério. Aí, só que uma coisa que me tocou bastante, que querendo ou não, eu aprendi. A gente são seres. A mulher foi feita da costela do homem, então o homem sempre andará vazio e a mulher andará completa. Porque ela é feita, mas ela é feita pra quê? Pra completar o homem. Exato. Ela não foi feita pra andar sozinha. Não. Exato. Ninguém foi feito pra andar sozinho, que nem o podcast não é só meu. Por isso que eu chamei o meu amigo aqui, que Deus orou para nossas vidas, revelou que a gente vai estar sempre junto. Né? Como parceiros, como irmãos, como pregadores do evangelho, que nem nesse podcast. Amém. E a mesma coisa quando cada um encontrar a sua companheira na vida. O que eu quero dizer com tudo isso? Que foi uma pregação que me tocou muito, não lembro aonde, que se Deus respondesse às minhas orações, ou de qualquer jovem aí, que quer encontrar a pessoa certa, quer um relacionamento certo, não tá nessa meia vida conturbada, tipo, de só ficar, enrolar e tananã, que isso é coisa de moleque. Primeiramente, isso é coisa de criança pra mim. Mesmo. Pelo amor de Deus, né? Vocês destruíram que é uma família saudável. É basicamente isso, né? Se ele respondesse essas orações, ele ia ganhar um casal de jovens caminhando no evangelho ou ele ia perder o filho? Exato. Porque comigo, mano, eu vou falar, eu já vou ser sincero aqui, comigo foi a segunda opção. Quando eu encontrei a pessoa que eu achava que era a pessoa certa, eu comecei a me afastar muito.
Eu não ia direito à igreja, eu não orava direito, eu ficava muito tempo conversando só com ela, eu ficava só com ela. E deu no que deu, e depois que eu não terminou tudo, me destruiu pra caramba. Até hoje eu ainda tenho bastante marcas disso. Minha mãe também tem muitas experiências ruins com isso. Tive que ir em psiquiatra, né? Psicólogo, psiquiatra, tudo, tomar remédio para melhorar, mas o que mais me salvou foi o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, ele me trouxe de volta, e com vocês também pode ser a mesma coisa. E não se deixem abalar por isso. Exato. E reflitam bastante. Vocês estão realmente preparados para isso, porque o primeiro ministério que eu sempre ouvi na minha casa e sempre eu levei em consideração, até no fundo do meu coração, o primeiro ministério que a gente tem que ficar de olho é a nossa família, é a nossa casa. Exato. Então, se você quer ficar com alguém, se você acha que está preparado para ter a sua vida atrelada a alguém, veja sua casa primeiro, se você honra sua mãe e seu pai. Exatamente. E se você está preparado para isso. Sim. Porque você vai ter uma responsabilidade maior, não vai ser mais só a sua vida, vai ser a vida da sua companheira e de todos aqueles que você vai tocar, e ela também. Exato. Pra você não se perder, porque isso, gente, é algo que esse aqui tá mais recentemente, né? Destrói demais, você perde o chão. E assim, isso daí, de fato, meio que puxando o que você estava falando agora, é que eu sempre falo, gente, você que é um jovem, você que é um adolescente, saiba esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. Você não tem que correr antes da hora. Assim, você que é jovem, você que é adolescente, eu falo mais para os adolescentes. Gente, estudem. Primeiro estuda. Primeiro tenha um discernimento do que você vai fazer da sua vida. Você, homem, você tem que ser o provedor. Então eu tô falando que a mulher ela não vai ter o trabalho dela e tudo mais. Eu digo provedor, eu digo do zelo, do cuidado. lógico. Então assim, primeiro se comporte como um homem. Se comporte como um homem antes de você ter uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa. Então assim, antes de tudo isso, se comporte como um homem de fato de fé, de virtude. Então assim, tenha posicionamento, seja um homem referência dentro da sua igreja local. Seja um homem que as pessoas falam assim, poxa, esse menino, esse adolescente, independente da idade que ele tem, ele é um homem que ele é cheio da presença do Espírito Santo. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Então é que nem a própria Bíblia diz, tudo há tempo determinado para as coisas debaixo do céu. Ponto. Você não tem que correr, você não tem que ultrapassar processos. Isso eu digo para todo mundo aqui. Hoje o Catira, graças a Deus, aí tá na... Vou comentar já. Tá na bênção, mas assim, eu falo assim, saiba esperar o tempo certo. É que não falo assim, hoje muitas vezes a gente tá buscando um relacionamento, tá buscando alguma coisa, só que você tá preso à prostituição, no modo geral. Sim. Você pode estar preso à pornografia. Então assim, como você quer uma pessoa virtuosa, uma pessoa de posicionamento, assim, uma pessoa cheia da presença do Espírito Santo, sendo que você vive uma vida de pecado. Então assim, primeiro se comporte. É que a própria Bíblia diz que a mulher virtuosa e tudo mais, ela é tão rara como uma pedra de rubi. Então assim, antes de você querer ver uma mulher, uma pedra de rubi, antes disso, se torne uma. Se torne um homem ali forjado no, como diz o diamante Fogo ali do espírito, o fogo, né? exato. Então assim, se comporte como um antes de você querer ser Porque uma todos pessoa nós somos filhos de Deus, pra gente. cuidar. Tanto o homem quanto a mulher, o pai não vai entregar a sua filha a um homem que ele não vê, que vai cuidar dela, zelar por ela, amá-la e respeitá-la. A mesma coisa mulheres que estão aí também desesperadas, que tanto um quanto o outro, né, hoje em dia mais ainda, né, que hoje em dia uma mulher pode ficar com 5 caras, tem um poliamor, tem um montão de... Uma salseira. Que bagunça. Uma barra. Eu não vou ficar entrando muito nesse comentário, mas os dois. Deus é pai, todo pai quer olhar para os seus filhos. Amém. Deus é zeloso, Deus é cuidadoso, e como o irmão falou, que tem o tempo certo. E eu vou te falar, às vezes esse tempo certo, no meio disso, você vai passar por poucas e boas. Mas vai ser pra te amadurecer, pra você aprender. Que nem no meu relacionamento aí que me destruiu, eu aprendi muita coisa que tava errada, velho. O jeito como eu se tratava, o tempo, eu não aprendia, se ficar muito tempo sem responder, parecia uma eternidade. Não tinha prioridade para outras coisas. E o homem tem que ter prioridade. Que nem, primeiramente, seus estudos, seu trabalho, sua família aqui dentro de casa. Porque até você se casar, meu querido, você é filho. Exato. Então você tem que respeitar
A sua casa. Saúde. A sua casa. Ainda bem que ele é filho de Deus, né? Aí, entendeu? Aí depois você respeita a sua... Verdade. A sua amada. De entendeu? fato. Porque tem que ser nisso. Dependendo, porque depois disso, quando você se casar, você vai poder ensinar isso pro seu filho também. Pra não continuar como tá hoje. Porque querendo ou não, como eu falo pra minha mãe toda hora que toca muito nesse assunto, que querendo ou não, toda mãe quer, sabe quando o filho tá mal, sabe quando o filho precisa de companhia, mas eu falo pra ela, mãe, hoje em dia, como você falou, é uma pedra de rubi? Não, eu diria que é quase uma esmeralda, mano, é uma pedra tem uma pedra que é tão preciosa que tem apenas 150 gramas no planeta inteiro. Qual que é? Que ela vale pra caramba, é uma pedra roxa, eu não lembro o nome que eu vi no bolso, você sabia. Mano, é tipo isso, porque hoje em dia a maior parte ou foi destruída por causa de relacionamentos ruins, ou ainda tá fixada no passado, ou então rodou meio mundo e quer alguém agora de Eu volta. acho que também tem aquela parada de você que nem a gente conversou, né? Que tipo, seja, é sobre achar a pessoa, né? Que nem às vezes, tá, vamos colocar a parte dessa pedra preciosa. Você vai achar, mas ela não vai vir lapidar, né? Falou e falou bem. A 90 não é o 90 e 10. A teoria do 90 e 10. Que tipo, você acha uma pessoa que é 90% de tudo aquilo que você quer, que você espera de uma pessoa, mas não é 10%. Mano, ninguém é perfeito, não existe, ninguém vem perfeito de fábrica, tá? Não é por causa que é de Deus que vai vir perfeito. Adão e Eva falharam. Que de lá a gente que é fruto de pecado. Então, fiquem de olho com isso. Eu vou deixar um comentário seguinte, né? Falando de relacionamento, né? Primeiro que a gente falou agora o Siron aqui, não vou abrir muito não, mas primeiro que a gente falou sobre Siron e o Gui, a gente falou aqui, né? Antes da gente se envolver com uma pessoa, a gente primeiro tem que reconhecer nossa identidade em Cristo Jesus, né? Inclusive hoje eu fiz o devocional com a minha amada, um beijo pra ela, Vitória, tá me acompanhando. Achei a mulher valorosa, né? A gente falou aqui, justamente deixei aqui anotado, 1 João 2,5, que fala assim: mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Amém. E dessa forma sabemos que estamos nele, né? Então assim, para toda a base de relacionamento, primeiro a gente tem que ter um relacionamento com Cristo. Falando primeiramente do indivíduo homem. Justamente, antes da gente querer uma namorada, como que está o meu relacionamento na minha casa? Como que está o meu relacionamento na minha igreja? Eu tenho sido um homem valoroso, eu tenho buscado mais do Senhor, eu tenho sido um homem digno, ou quando chega a noite eu me entorto no banheiro e vou dormir e já era? Como que você quer buscar, que você realmente quer uma pessoa para estar ao seu lado, sendo que você ainda não está pronto, né? Porque assim, a gente sabe qual que é o propósito de um casamento mediante a palavra, né? Os dois estarem alinhados para completar um outro, né? Onde o Senhor seja o centro, que o nome dele seja engrandecido, né? E exaltado, exatamente. Então assim, não tem como, né? A gente até certo ponto você pode até parecer que dá certo, mas é algo limitado, é algo curto. E onde que eu quero chegar com isso, né? Primeiro a gente busca nossa identidade com o Senhor, a gente como homem, como provedor, o futuro, né? Todos os valores que compõem o homem, né? Mas agora falando de uma parceira, igual eu falei no começo, vou falar de novo. A gente, pra quem não sabe o que quer, aceita o que vier. Exato. Então assim, o que eu venho aprendendo muito e que compartilho com alguns homens, né? O relacionamento ele é composto de alguns pilares, né? Que a gente, vamos colocar já pro lado cristão, a parte bíblica, espiritual. Os dois ali tem que realmente amar o Senhor sobre todas as coisas. Os dois ali tem que estar servindo, os dois serem fiéis, né? Companheirismo, tudo aquilo que realmente prega a palavra, um pouco nessa linhagem um pouco mais bíblica, um pouco mais espiritual. Sim. Indo para uma parte um pouco mais rasa, falando um pouco de vida, né? De social, vamos dizer assim, de dia a dia. Pô, o que você quer? Eu quero ter uma casa, ela também quer ter uma casa. Eu quero ter filho, ela também quer ter filho. Eu quero trabalhar. Esses valores têm que ser também como, vamos dizer assim, vamos colocar 5 ou 6 grandes pilares. A gente falou companheirismo, né? Servir ao Senhor, amar o Senhor primeiramente todas as coisas, né? Os dois querem ter uma casa e tal, beleza. Esses 5 tem que ser a chave para um relacionamento. Esses 5 eles não podem ser negociáveis. Esses 5, eles de fato, claro, cada um na sua ponta, e já vou chegar lá, mas os 5 tem que ser os mesmos para os dois. Porque se você tem um, ela não tem o outro, não... Meus irmãos,
De novo, até certa página dá sim. Até ali chegar a primeira. Primeiramente, nem você nem ela é perfeito. Não, calma, isso é o que eu vou chegar, exatamente. Exatamente. Mas até certo ponto dá, depois não dá mais. De fato. E onde que eu quero chegar? De fato, são duas pessoas completamente diferentes. Cada um teve seu E por isso que esses cinco, 6 pilares, vamos dizer assim, são essenciais. Por quê? Porque a gente não vai sair daqui, o homem, ele não vai sair daqui pra ir pra cá, nem ela pra lá, porque senão a gente deixa de ser quem a gente é, a gente deixa de entender o nosso papel como homem e acaba ficando perdido. E onde que tá a grande chave? Não é a gente deixar, é a gente se encontrar eu aqui e ela aqui também no meio. E esse meio, baseado na palavra, é Cristo. E se a gente for colocar tudo que a gente está falando agora, de tudo, de relacionamento, de trabalho, faculdade, Cristo é a base, Cristo é o centro. É de lá que sai o nosso direcionamento, é de lá que sai o nosso alinhamento, é de lá que a gente sonha, só vai ter problema. tudo. Então assim, meus irmãos, o que eu venho refletindo? A gente tem que buscar quais são os 5 pilares. De novo, companheirismo, fidelidade, blá blá blá, casa, não, os grandes, né? Cada um na sua ponta. Sim. E no meio desses grandes 6, 7, vamos dizer assim, aí que tem os pequenos, por exemplo. Aí vamos dizer coisas mais do dia a dia. Conforme for. Por exemplo, sei lá, você é uma pessoa, uma pessoa preguiçosa, ela não é, você gosta de esporte, coisas menores. Mas esses 5 ou 6 que a gente está falando não podem ser negociáveis, eles têm que ser, os dois têm que ser alinhados e os dois que chegam... Não fica em pé. Exatamente isso. Uma casa sem... Onde a gente está construindo o nosso relacionamento? A base, né? A base, está sendo o quê? A Na base é areia a rocha. ou está sendo na rocha, que é o Senhor Jesus, né? Tem que ser sempre a rocha. Então é isso de novo, vou voltar para o ponto inicial disso tudo, né? Onde está a nossa expectativa? Exato. De novo, se a gente for colocar nossa expectativa, talvez numa mulher, num carro, num trabalho, a gente se frustra. Porque, de novo, a gente é falho, o ser humano ele é falho. O único que preenche todas as lacunas é o amor do Senhor. Amém. E aquilo a gente está falando, que você falou lá de trabalho, né? A gente vai para vários trabalhos, igrejas. Por quê? Porque a gente acha, de novo, a gente como ser humano pequeno, a gente coloca expectativa, a gente coloca nossa esperança em coisas e não é isso. Realmente é no Senhor, né? Nada desse mundo é perfeito. Vitória, te amo, meu bem. Tamo junto, hein? Deus abençoe. Deve estar assistindo. Só o que vem de Cristo. E é isso. E assim, é que nem assim, puxando um pouco do que o Catirão tava falando, de fato, é verdade. Quando a gente busca, você começa a correr de um lado pro outro pra você encontrar essa presença, encontrar esse toque assim e tudo mais, você acaba se perdendo na metade do caminho. Não que a gente encontrar já adianta, mas assim, eu passei por isso. O que aconteceu comigo. Quando eu entrei na igreja, a gente sente o primeiro amor. Os nossos famosos arrepios, vamos dizer assim. Que não vai ser só isso. E uma... Desculpa, só para o raciocínio aqui rapidinho. Tá bom. E assim, quando a gente sente esse primeiro arrepio, vamos dizer assim, esse primeiro contato assim, com o Espírito Santo, a gente fica apaixonado de fato. Só que, como eu falo, com isso daí você vai querer ter mais anseio pela palavra, você vai estudar mais a palavra, você vai querer ser você vai buscar com mais sabedoria dentro daquilo lá e tudo mais. Então assim, teve um momento que eu parei de sentir tudo isso daí. E eu comecei a me culpar. Eu falei assim, cara, será que eu não tô orando direito? Será que eu não tô louvando direito? Será que é porque na época eu não tava em nenhum ministério? Será que é porque eu não tô em nenhum ministério? E eu comecei a tudo mais. Aí enfim, é que eu falo, tudo se volta no sentido de oração. A vida de um cristão, de um crente tem que ser baseada em oração. Quando eu voltei a orar sobre isso daí, o Espírito Santo falou claro comigo. Ele disse assim, ele fala assim, ó, o evangelho não pode parar em você. Você já recebeu essa porção de bondade, essa porção de misericórdia pela tua vida. Então vai e espalha pro próximo. Cara, quando eu comecei a orar pelas outras pessoas, eu comecei a sentir de novo tudo isso daí. Eu senti aquela paz dentro do meu coração. Hoje tem muitas vezes que a gente é ser humano, a gente é carne. Então assim, muitas vezes a gente vai acordar triste, vai acordar cabisbaixo com algum problema assim diário do nosso dia a dia. Só que quando a gente tá na igreja, a gente toma um lugar assim, a gente como liderança assim e tudo mais, a gente vai até lá na frente, toma uma posição assim de interceder pela vida da outra pessoa, aí a gente entra numa linha de batalha espiritual realmente. Então assim, ali você sente assim, a paz. O Espírito Santo ele fala assim, Tó, é isso que eu quero que você faça. Vai, faça o ID. O ID não pode parar só em nós. Não é sobre mim, não é sobre o Lucas, não é sobre o John, não é sobre o Simon. É sobre o próximo sempre, é sempre adiante. Não pode parar em nós. E é isso.
Que a gente Quando não parar em viva, nós, morreu, né? exato, que a gente não possa viver uma geração de momento, que a gente não viva um momento. A gente desfrute do Espírito Santo em todos os ambientes das nossas vidas, não só baseado em igrejas, em movimentos, em pastores, Verdade. em líderes e tudo mais. A gente viva o dia a dia do Espírito Santo diariamente, Exato. hora por hora, minuto por minuto. E quando você coloca Deus na primícia, a Bíblia sempre vai falar sobre primícia, tanto nos dízimos e ofertas, tanto, enfim, em outros quesitos da Bíblia também. Melhor parte. Quando a melhor parte é sempre do Senhor. Então, assim, o seu devocional, tenta colocar ele na primeira boa parte do seu dia. Entendeu? Escute um louvor logo quando você acorda, você vai ver como o seu dia vai mudar uma chavinha, entendeu? E é sobre isso. Amém. Glória a Deus. Procurar isso. Pode falar, Jonathan, você vai comentar. Olha, eu me perdi. Esqueci o que eu ia falar. O que eu tenho de exemplo sobre isso, eu teve uma época que eu tava meio perdido, tava meio que nem ele falou, procurando esse fogo. Eu fiquei 6 meses indo cada dia da semana em um lugar diferente. Segunda-feira era numa célula, na terça era em um culto, na quarta era em uma célula, na quinta era no culto da igreja, na sexta em outro culto, No sábado, da vigília, no domingo era no culto. Mano, eu fiquei 6 meses assim, 6 meses. Eu não parava quase nada. É tipo uma tocha olímpica, você já foi aceso, agora tá na hora de você. É, só que eu não. É como eu falei, eu tava buscando muito, porque eu tava assim, entre a rocha e outra igreja, e também outras células que eu ia com a minha mãe pra buscar, porque eu gostei daquele fogo. Eu também era novo convertido, né? Eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos por aí, é bem novo. Porque foi quando eu comecei a entender o que é o evangelho, porque quando eu era criança eu não gostava muito. Sim. Eu dormia muito no culto, eu chegava, capotava Na escola. Na escola eu dormia pra caramba. Mas depois que comecei eu queria buscar, e não é assim. Aí quando eu comecei a passar adiante, quando eu fui começar a dar aula no Projeto Resgate, Eu lembro, hein? A gente tava junto nessa época. tava junto, aí eu também ensinando esse cabo aqui, né? Que eu ensinei, eu levava a Bíblia na escola, eu levava uma Bíblia gigante que era da minha mãe, que é a Bíblia da mulher com anotações. Mano, eu toda hora educando, ensinando, quando eu comecei a passar adiante, que eu comecei a me sentir melhor ainda, mas eu voltei a sentir aquilo de novo. Eu falei, Exato. então é isso que é o evangelho, é passar adiante. Então pra quem queria saber, eu passava, eu conversava. Eu, graças a Deus, com isso, eu acho que eu tive o dom de que a pessoa me olha e começa a falar da vida dela. Toda hora eu parava no ônibus, do lado do senhorzinho sentado do meu lado, começava a falar da vida dele, eu só escutando. Aí na rua também é assim, o cara lá, os flanelinha, ele tava lá esperando ele dar e começa a falar da vida dele. Eu falo, é mesmo, hein, mano? Tá complicado, né? Ai, é complicado Pessoal, isso eu vou no aí, banheiro. cara. Porque é necessário ouvir, querendo ou não. É muito bom isso. A palavra de Deus, ela é viva. E como toda coisa viva, ela tem que pulsar, ela tem que andar. Uma coisa viva, parada, sem se mexer, é morta. Que nem muita gente fala que isso aqui é só um livro, que é um livro que pode ser manipulado, porque foi traduzido e tudo mais, tananã. Eu falo, talvez, não vou ter certeza, porque tudo é dos homens. Mas uma coisa é certa, esse livro aqui, que nem foi pro Jonathan, a Bíblia tem 2000 anos por aí, né? Um pouco mais de 2000 anos, né? E a Terra tem bilhões de anos. Mano, mas não tem como isso aqui ser algo simplesmente projetado, feito na hora, tipo, naquele momento. Não, aquilo ali foi arquitetado desde o começo do universo, porque aqui tem o começo, o meio e o fim. Tem Gênesis e Apocalipse. É o único livro desde o começo, quando foi escrito, de mais de 2000 anos atrás, que mantém acho que entre 95 e 99% do mesmo, vamos dizer assim, da mesma mensagem que foi escrita lá atrás. Teve provas, se a gente for jogar na internet, teve vários exemplos históricos realmente de manuscritos, né, que foram encontrados lá atrás e que ainda assim com a mesma linhagem. Isso por mais de quantos homens? Mais de 40 e quantos homens? Não sei quantos homens que escreveram a Bíblia. Foram muitos homens que escreveram a Bíblia em diversas épocas. Então, meus amigos, há quem duvide que foi
Mas esse tipo de coisa, esse nível de detalhe, esse nível de exatidão, a palavra realmente viva, é o próprio Deus. Criou. Deus projetou, não foi feito Exato. na hora, não é que nem tipo eu começar a escrever aqui. Eu tenho aqui minhas anotações, meus devocionais, tudo, mas não é a mesma coisa. Isso aqui eu faço por mim mesmo. Isso aqui Deus projetou antes de nos criar. Isso aqui é um manual, isso aqui é um resgate, isso aqui é uma ajuda. É tudo que você precisar. Basta saber buscar, porque que nem os irmãos aqui, como vocês viram, eles dominam a palavra, eles conhecem versículo por versículo aqui. Estamos na busca também, longe disso. Estamos na busca. Mas eu ainda não, porque o jeito que eu aprendi a me apegar à palavra não foi só lendo. Eu lia só as palavras do culto. Foi com séries, com desenhos, com podcasts, com músicas. Eu correndo atrás de outras maneiras. Assim como você aprende uma nova língua, a Bíblia é uma nova língua, só que é uma língua viva. Ela é muito mais eficiente porque ela toca em qualquer nação. Tanto é que acho que é o livro com mais traduções do mundo, eu acho. Que literalmente tem tradução em todos os idiomas do mundo. Tem milhares de cópias vendidas, traduções toda hora são renovadas, diferente de vários outros livros que simplesmente que nem Shakespeare. A maioria de Shakespeare não é traduzida. E olha que ele é conhecido como ser um grande escritor, Sim. mas nada se compara a esse livro. A palavra de Deus é a palavra viva, é a única palavra que vai te ajudar em qualquer situação. Amém. Amém. É verdade. É isso. De fato. E aí? Eu acho que já deu, ainda mais o celular do outro ali que deve estar com quase 3 horas. Eu estou quase capotando aqui em pé, nossa, só Vamos orar e terminar. Bem, esse foi o primeiro capítulo, o primeiro episódio piloto do TudoCast, Top. que vai ser um podcast assim pra gente falar sobre quase todas as teorias, as polêmicas e também todos os tópicos do que tiver na atualidade, mas principalmente nunca vamos esquecer de colocar a palavra de Deus em vida. Como vocês viram aqui, cada um falou sua experiência, mas também falou de Deus. Porque, como eu falei, Deus está em tudo. Em todo momento, e Ele é um Pai amoroso que está sempre presente, e eu quero demonstrar para vocês isso, e que possa tocar a vida de qualquer um que esteja vendo isso. Você Amém. que tem algum amigo necessitando de ajuda, Amém. que quer um pedido de oração, pode escrever aí, que eu me disponho a orar por cada nome que estiver aí. Coloque seu nome no comentário. E vamos aí Em oração. alcançar o máximo de pessoas. Agora vamos orar para encerrar. Antes, pode falar. Eu vou falar primeiro, só agradecer pela oportunidade, pelo privilégio ao Senhor, né, da gente realmente estar podendo falar um pouco para cada um aqui que está assistindo, né, pelo Sairo, pelo Jonathan, né, da gente compartilhar desse momento, né, com o Gui também, glória a Deus pela vida do Gui também, a gente está caminhando nessa questão de liderança, facilitador e tudo mais junto, né. E obrigado pelo privilégio, né? Eu fico na guarda por mais convites, vamos pra frente aí. E eu espero que realmente o que a gente trouxe aqui, que a gente compartilhou, sirva de algum aprendizado, que traga uma esperança, né? Que realmente uma semente tenha sido plantada na mente, no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer também o convite do Siron, do Jonathan, que esse novo projeto deles, em nome de Jesus, alcance novas vidas e que não pare em nós. Amém. Não pare em nós e desfrute sempre mais o Evangelho Quem adiante. quiser assim. aparecer aqui, por favor, pode dar sugestões. Vocês que da Rocha, ou pessoas que me conhecem pessoalmente, se quiserem, é só entrar em contato. E também a gente vai precisar muito de equipe de edição, de vídeo, de filmagem, mas vamos crescendo. Amém. E assim, agradecer a todos vocês, você que está nos assistindo e tudo mais, você jovem, adolescente, que é o público mais voltado para eu, pro Catira aqui, pro Jonathan também, e pro Siron, e assim, agradecer de fato a vocês e que vocês continuem firmes no caminho do Evangelho. Então assim, que tudo que a gente falou aqui, que não pare em nós, seja um espelho também, e uma prova que assim, da onde Deus nos tirou eu, Catira, a todos nós aqui, Deus ele pode tirar também. O poder do Espírito Santo, ele vai muito mais além do que a gente pode crer ou imaginar. Verdade. Então assim, tenha ciência no seu coração que Deus ele transforma, Deus ele muda. Da água pro vinho, literalmente. Verdade. Então assim, tenha fé nisso no seu coração, e é isso. E eu também queria orar, desculpa não esticando um pouco mais, eu queria orar pelas pessoas que estão sentindo
mornas espiritualmente. O Espírito Santo tá falando comigo aqui. A gente vê o agir do Espírito Santo em tudo, né? Glória a Deus. E a gente orar por vocês que estão sentindo nessa... Ah, poxa, eu tô meio desanimado. Pô, eu acho que... Será que é pra mim? Será que não é? Então, assim, orar por vocês também. Em nome de Jesus. Você chegou até aqui, é pra você, porque você é um guerreiro, viu? Você é um baita de um guerreiro pra aguentar até aqui. Vamos nessa. Vamos orar pra encerrar então? Vamos orar pra encerrar junto com as vidas e tudo mais. Orar pra que Encerrar as vidas. encerramento e também pelas vidas que vão ser tocadas. Amém. E também que mais pessoas sejam, o máximo de pessoas podem ser alcançadas. Tanto de agora quanto até daqui a uns 10 anos, que eu pretendo manter esse podcast até Deus me levar. Amém. Se for Glória a possível, Deus. né? Em nome de Jesus, manterei sempre a minha convicção. Como eu falei, eu sou persistente. Foi uma dor de cabeça? Amém. Foi, mas eu vou continuar com isso. Se ainda não trouxer Amém. convidados novos, eu sei que esses senhores estarão dispostos, né? E sempre vai ter coisa nova. Vamos tentar também fazer novas dinâmicas, mas por enquanto é isso. Querem orar, por favor? Suas Sim. visitas oram. Senhor Jesus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, mais uma vez pela oportunidade de colocar aí o guia aqui, Pai, junto com o Siron, Senhor Jesus, e com o Jonathan, Pai. Jesus, que nós possamos alcançar vidas aqui, Senhor Jesus, que essa mensagem possa ser transmitida com clareza, Pai, que seja uma palavra de renovo, uma palavra de restauração, Pai, para que cada pessoa que assista, Pai, esse episódio venha a ser tocada, Senhor Jesus, que venhamos a se lembrar, Pai, do Teu amor, Jesus, que o Senhor morreu na cruz, Pai, por cada um de nós, Senhor Jesus. Nós intercedemos, Pai, por aqueles que estão frios, Senhor Jesus, que estão mornos, que estão com dúvidas, Pai, que nesta noite, Pai, nesta manhã, nesta madrugada, qualquer que seja o horário, Pai, que cada um venha assistir este episódio, Pai, que caia por terra, qualquer sentimento de dúvida, Pai, qualquer confusão, Pai, qualquer confusão espiritual, Jesus, qualquer engano, Pai, tudo aquilo que foi lançado contra a vida de cada um, Pai, qualquer obra do inimigo que caia por terra nesta noite, Jesus, na autoridade que é no Teu santo nome, Senhor Jesus. Eu coloco este projeto, Pai, do TudoCast, do Siron, do Jonathan, que conforme nós falamos no começo, Pai, que pessoas aqui possam ser verdadeiramente tocadas e alcançadas pela Tua graça, Senhor Jesus. Que nós venhamos a nos recorrer primeiramente a Ti, Pai, em todos os momentos, Senhor Jesus, nos nossos trabalhos, Pai, na nossa rotina, Pai, no dia fácil, no dia difícil, não importa o dia, Pai, não importa o momento, Pai, pois nós sabemos que tudo é para Ti e por Ti, Senhor Jesus. Eu agradeço pela vida de cada um aqui, Pai, agradeço pela vida de cada um que irá assistir, Pai. Nós colocamos e apresentamos, Senhor Jesus, diante do Teu santo nome, Pai. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu comentar. Glória a Deus. Vamos nessa.